Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Localizado nos 2 principais shoppings da cidade de Indaiatuba, o Topázio conta com 9 salas e uma programação muito diversificada, capaz de agradar a todos os públicos, além de alta qualidade de imagem e som. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 484. Eu sou Rafael Arinelli e exercícios no teatro me deixavam constrangido. Eu ia dizer que eu sou o Daniel Cury, mas hoje eu vou dizer que meu nome é trabalho e meu sobrenome é dinheiro. Eu sou a Bárbara Collin e eu estou em júbilo com a retomada do cinema nacional. Ai. Por mais bacurais, né? Ai, gente, quero acabar, voltar, pelo amor de Deus. Como é bom ouvir alguém falando de cultura, né, no palestra. Né? É normal, assim, falando da cultura é importante, né? Cultura é importante. Caraca, olha que felicidade. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos, né, em mais um podcast, dessa vez para bater um papo com essa atriz que já esteve no teatro, TV, cinema. Foi ela que nos pegou pela mão, nos colocou dentro de um caminhão e nos apresentou Bacurau. Foi ela que nos levou até lá, vivendo a Teresa, né, no filme. Aliás, né, com esse papel em 2020, ela foi indicada a melhor atriz no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro e no Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro, e também no Prêmio Guarani ela voltou a ser indicada em 2021 como melhor atriz coadjuvante por Breve Miragem do Sol. Enfim, a Bárbara tá aqui com a gente. Bárbara, muito obrigado pela sua presença aqui no Cinemação. É uma delícia ter você aqui com a gente, podendo dividir um pouco da sua visão de mundo, de arte. É uma honra para nós. Muito obrigado, viu? Oi, gente. Obrigada a vocês pelo convite, assim. Eu gosto muito dessas oportunidades de falar sobre, né? Eu fico brincando que eu sou uma atriz muito apolínea e mental. Então eu sempre tô pensando sobre o que eu tô fazendo, sabe? Então às vezes eu sinto falta dessa... de poder falar, né? Eu acho que tem coisas que são importantes. Eu gosto muito de podcasts, eu gosto muito de entrevistas, gosto muito de ver atores falando, então fico feliz com essa oportunidade. Ah, que demais. A gente fica sempre orgulhoso, né, Dani, quando a gente traz essas pessoas. O último podcast a gente trouxe Gautier Lee, que é uma escritora, né, diretora e tal. E agora estamos com Bárbara aqui, Dani. Não, é muito bom e assim, é uma delícia ter essa reflexões, né, sobre a arte como um todo, assim, acho que é sempre uma coisa que enriquece a gente e sempre deixa a gente mais animado, com mais vontade de ver mais filmes, né? Isso é sempre muito bom, assim, também. Não, e a Bárbara é a operária do entretenimento. Me fazia companhia na novela, que eu até pouco tempo atrás eu tava com o hábito de... era o meu horário. Quanto mais lindo, melhor. Acompanhava. Eu acompanhava porque assim, é o horário da janta, o horário de sentar na cozinha, assim, daí sempre, aquele horário sempre... Agora eu mudei um pouco os hábitos, mas, né, enfim, tô diferente. Mas assim, teve muito tempo que o meu hábito era no horário da novela das 7, né, que era praticamente... Uhum. Se eu não me engano, no horário da novela das 7 era minha janta, então era a hora que eu tava lá, e aí eu sempre tava acompanhando as novelas, que são sempre mais leves e tava... Sim, as da 7 têm essa característica, né, de ser mais divertidas e tal. Você é outro noveleiro. Eu descobri um grande público masculino noveleiro, assim, depois que eu fiz novela. Não, o pior é que eu não sou assim, super noveleiro, mas eu tenho essa coisa de... Casou, né? Tem essa coisa, manteve o hábito de estar com a televisão ligada, então eu não fico vendo cada palavrinha, mas eu tô lá de olho. Que é uma coisa da novela, né? Que eu entendi, assim, quando eu tava fazendo. Foi o Matheus Solano que me falou sobre isso, assim, do quanto que o texto da novela tem essa característica do rádio, né? Até a repetição dos nomes. Porque tem muita gente que vê enquanto tá fazendo outras coisas, né? Você não tá realmente sentado ali vendo, né?
muita gente sim, mas muita gente não. Tem alguém que tá preparando uma janta, ou tá cuidando do filho, né? Então, assim, é importante você, no ouvir o que está sendo dito, já ir acompanhando a história, assim. Acho curioso, é uma característica bem peculiar, né, da teledramaturgia. Nossa, eu nunca tinha pensado nesse aspecto do doido, rádio. né? Faz muito sentido, é verdade. Cara, que demais. Hoje o papo vai ser bom. Fica aí com a gente, então. Vamos bater esse papo logo depois do Panorama. Panorama. Eu acho que tudo que vocês têm que fazer agora, né, é compartilhar esse episódio, porque, ó, tá incrível, não tá, Dan? Tá sensacional. Tá um negócio lindo. Pois é, e é assim, ó, a gente geralmente grava aqui o Repercussão depois, né, que a gente grava e tal, então a gente tem uma noção do que foi falado, e dá pra dizer que, olha, a Bárbara é como que eu diria, um baú de coisas maravilhosas que vão sair ali, é muita riqueza, assim, de detalhe, de discussão, de pensamento, né, é uma coisa, cara, é muito legal a gente receber uma pessoa assim, a gente ter uma ideia cada vez mais clara, né, de como as coisas funcionam, como elas se desenvolvem, desde a sua história, né? Então, olha, só orgulho, viu, Dani? E reflexões, né? Reflexão sobre arte, sobre a vida. É importante, muito importante, assim, às vezes a gente não dá valor pra isso, mas são coisas que fazem a diferença quando a gente vai tanto consumir quanto fazer filme, cinema, escrever alguma coisa, né? Exatamente. E assim, ó, quer acompanhar um pouco mais do nosso trabalho? Então vai lá no cinemação.com, nosso site, né? O site tá lá, tá cheio de coisa nova, tá cheio de artigo novo lá. Você vai encontrar crítica, análises, filosofias, dicas, explicações, enfim, tem muita coisa bacana. Só para vocês terem uma ideia, recentemente saiu um artigo novo da Fabiana Lima, autora aqui do Cinemação. Ela fala sobre House of the Dragon, né? E fala um pouco sobre como que nascem essas séries, eventos e tal. Então é uma reflexão muito bacana essa que ela faz. Tem também um artigo também, né? Não é uma crítica, é mais um artigo também, um pensamento ali, que o Davi Vilela publicou pra gente, que é sobre o filme que tá no Prime Video, né? Que é o Argentina 1985, um filme que tá sendo muito bem falado, que é, né, o representante argentino aí ao Oscar, e o pessoal tá falando muito bem desse filme. Vai lá, lê esse artigo, porque tem muita coisa bacana lá. Além disso, tem artigo também da Eduarda Smilari, que é um artigo também sobre a série, né, Dahmer, que tá na Netflix e que é o canibal americano e tudo mais. E, enfim, ela também faz uma reflexão e tal. Então, cara, tem muita coisa bacana. Além disso, tem crítica lá da Mostra de São Paulo. Cara, tem muita coisa legal. Então, visita o Cinemação, porque você vai encontrar também esse baú, né? Se a Bárbara é um baú aqui de coisas interessantes que ela trouxe pra gente, o Cinemação tenta ser esse baúzinho, essa cômoda, né, Dani? De coisas interessantes ali para você ler. E para acompanhar o nosso podcast, que tá nesse já, né, reta final do ano, a gente tem mais novembro, tem ali comecinho de dezembro, né? Depois a gente tira aquelas férias. Vai lá e adiciona o Cinemação dentro da sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena você seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, todas as vezes que sair alguma coisa nova do Cinemação, você vai ser notificado e aí você vai poder ouvir em tempo real o que a gente lançar aqui. Daí você não perde nenhum episódio, certo? Por fim, fica um convite aqui para vocês. Está chegando o final do ano, a gente já começa a pensar naquele presente de Natal, no que a gente vai fazer no ano que vem, planejamento para 2023 e tal, muita coisa boa, né, no horizonte. Então fica aquele convite para você ser um apoiador do Cinemação. O que é ser um apoiador do Cinemação? O apoiador do Cinemação contribui com o Cinemação mensalmente e ajuda com que a gente mantenha a nossa estrutura aqui. Então hoje em dia a gente trabalha
trabalha com 3 valores base ali, né, de contribuição. Você pode escolher qualquer um deles, o que couber no seu bolso, e aí você passa a ser um apoiador do Cinemação. E aí, virando esse apoiador, você vai entrar num grupo secreto que a gente tem dentro do WhatsApp, onde a gente conversa, né, com os nossos apoiadores, conversa com os autores, com convidados e tal, tá tudo lá dentro do WhatsApp. E além disso, você também tem direito a um presente exclusivo do Cinemação no final do ano. Então vai lá e seja um apoiador do Cinemação. Se você quiser fazer uma contribuição pontual, não quero fazer essa contribuição mensal, não quero me comprometer e tal, não tem problema. Você pode fazer essa doação pontual através do Pix do Cinemação. E o Pix, a chave Pix, né, é o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você coloca o nosso e-mail, vai aparecer o meu nome, você coloca a quantia que você julgar necessária, a quantia que for boa para você. Pra gente, qualquer quantia já ajuda. A gente usa sempre a verba que a gente recebe reinvestindo no Cinemação. E a nossa ideia é fazer com que o Cinemação cada vez mais, né, tenha autonomia e possa produzir cada vez mais conteúdo. Então vai lá, seja um apoiador do Cinemação. Para fazer isso, acesse cinemação.com/contribua ou dentro do nosso site, clica no botão lá, seja um apoiador. E uma coisa muito importante que você pode fazer por nós e por você também, porque também vai te ajudar, é mandar uma mensagem pra gente, mandar o seu comentário sobre o podcast, falar o que você achou da conversa aqui com a Bárbara, ou de repente de algum artigo, do podcast anterior, quando a gente discutiu um filme, você falou o que você achou do filme. Enfim, você pode falar o que você quiser e fazer até críticas construtivas, a gente sempre gosta de receber também, porque é importante. E você pode fazer isso mandando um e-mail, por exemplo, para contato@cinemação.com, que é o nosso principal forma de contato. Mas claro, você não precisa esperar para escrever um e-mail só porque você quer comentar sobre o podcast. Você pode comentar em qualquer rede social. Pode comentar no Twitter, no Instagram, no TikTok, né? Tem o Castbox, que é uma plataforma de podcasts que tem espaço de comentários. E claro, você pode comentar no próprio cinemação.com. Você entra lá, tem a postagem do podcast, você vai embaixo lá, tem o Discuss, que é um espacinho de comentários, você escreve seu comentário, a maioria manda por lá, inclusive, e é sempre muito importante, a gente gosta muito e é muito importante a gente saber o que você está achando. Enfim, se você quiser escrever um texto curtinho, só com a sua opinião, pode. Tem gente que escreve texto longo, enfim, é sempre muito importante porque é isso que dá continuidade ao debate e faz com que a gente consiga, inclusive, desenvolver novas ideias, pensar em coisas novas e tudo mais. E a gente tem aqui o comentário que eu vou ler hoje, é da Ana Caroline. Ela mandou um e-mail pra gente sobre o episódio 474, em que a gente falou sobre o soft power, né? A gente discutiu sobre esse poder suave, né, dos países por meio da arte, geralmente, né? E ela comentou o seguinte: gostei muito do episódio sobre soft power porque dá pra, a partir dele, discutir vários assuntos dentro disso. Em alguns momentos vocês comentaram sobre como Hollywood retrata os russos, ou árabes, não lembro, como vilões. E isso me lembrou de um documentário que já assisti 2 vezes sobre como Hollywood retrata o povo árabe no cinema. Eu vi no YouTube, Real Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People. Não sei se está lá ainda, né? Ela indicou aqui. E daí ela fala assim: os Estados Unidos sempre parecem escolher os vilões da vez de acordo com a situação geopolítica e colocam isso nos seus filmes, russos, árabes e agora chineses. Voltando à questão dos árabes, o que o produtor do documentário discute tem tudo a ver com a tese desenvolvida nos anos 70 pelo palestino Edward Said em seu famoso livro Orientalismo. Lá ele discute como o estereótipo do árabe e do muçulmano foi criado e é continuamente mantido. Mulheres são submissas, misteriosas, sensuais e homens são grosseiros, sujos, violentos. Então vim aqui sugerir um tema de episódio que é o orientalismo no cinema. Aladdin, Game of Thrones, inúmeros filmes de ação, a lista é grande. Tenho a sensação de que esclareceria bastante a audiência, porque me parece que o povo brasileiro desconhece muito essa cultura, mesmo com tantos imigrantes. Eu estudo a cultura árabe há mais de 20 anos e ainda me sinto uma iniciante. São 22 países falando árabe e turcos e iranianos não são povos árabes, por exemplo. A gente poderia entender o mesmo raciocínio para latinos, asiáticos e escoceses,
franceses dentro da produção cultural inglesa. Como eu disse, esse episódio foi uma introdução para o que poderia ser uma série dentro do podcast. Obrigada pelo trabalho, Ana Caroline. Então, muito legal, ela deu uma ideia de uma série de temas dentro do podcast que tem a ver com arte, tem a ver com cinema e tem a ver com cultura, né, de vários países. Muito legal, e só o que ela falou aqui, né, sobre a questão dos árabes, tudo é muito interessante. Muito. Então, só agradecer para Ana Caroline, porque a gente, né, obviamente pode discutir de novo esse assunto, mas só do comentário dela a gente já aprendeu mais coisa e já pode refletir sobre mais coisas ainda. Aqui, ó. Ô, Miro, eu tava aí pensando essa semana. Acho que é melhor a gente terminar, viu? Por quê? Sei lá. Perdeu a graça. Vai querer me aplicar essa agora, minha filha? É sério. Nessa altura do campeonato, querer terminar? Você não vai na festa do Laguna, não? Eu vou. Você vai? Tô querendo. Vai lá. Mas, ó, não adianta ir esperando nada, não, porque tá ficando complicado, viu? As pessoas não sabem, senhor Daniel Cury, mas aqui, dentro do Cinemação, a gente faz tudo muito de caso pensado, né? Porque olha só, recentemente a gente fez um podcast inteiro falando sobre Marte 1, do Gabriel Martins. Olha. E a Bárbara começou a carreira em 2010 com o premiado curta Contagem. Olha aí como tá tudo conectado. Sim, que doido, Exatamente. gente. É curioso, né? É curioso. É curioso. Só que não, né? A gente nunca faz essas coisas. Tudo meio por acaso. Mas por acaso. Engraçado, né, gente? Ontem eu tava vendo uma entrevista da Juliette Binoche. Eu gosto muito de ver entrevista de ator mesmo. Uhum. E aí ela falou sobre o diretor. Ela tava falando em inglês, mas ela fez uma frase que era bonita. Ela falou, tipo assim, he gave me my beginning. Uma coisa assim. Tipo, ele me deu o meu começo. E eu lembrei diretamente do pessoal da Filme de Plástico, assim, que é muito forte o vínculo que a gente tem. Depois trabalhei com os meninos de novo, né? Uhum. Mas com a pessoa que te dá o seu começo. E realmente com eles foi isso, né? Foi a primeira vez Sim. de ter contato com o cinema, de ter contato com a câmera. E você conseguiu assistir o Marte 1 já, não? Já, eu vi lá em São Paulo, eu tava lá gravando e fui na MS. Uhum. E aí eu fiquei muito emocionada, gente. Eu acho que assim, o Marte 1, eu não sei, eu acho que o Gabito conseguiu um nível de maturidade mesmo, de narrativa, sabe? Que é fascinante. Porque essa história que mistura as coisas, ao mesmo tempo é muito leve, tem humor, tá todo mundo ótimo, né? Quando um diretor consegue isso, do elenco inteiro brilhar junto, eu acho muito foda. Assim. Não, e colegas seus lá, né? Tipo o Carlos Francisco, tá lá. Carlão, maravilhoso. Ele é maravilhoso, a Régia. É isso, é muito afeto, né, envolvido, assim, não tem como, porque são pessoas que o cinema nacional, enfim, agora a gente falei da retomada e eu realmente estou muito feliz com essa possibilidade, mas o cinema independente vai te possibilitando esses reencontros, sabe, assim, de trajetória de vida mesmo, né? Renato Novaes, quantas vezes que eu já filmei com o Nato, com o Robert Frank, o Carlão, a gente já tá na nossa segunda experiência. Com a Régia eu fiz só o Coração do Mundo, mas enfim, são pessoas que você vai reencontrando, né? Em diversos momentos de vida, em filmes diferentes, em projetos diferentes, então você vai construindo ali toda uma coisa, uma história juntos, é bem bonito essa sensação mesmo. E com as bagagens, né, novas dos personagens todos que vocês foram construindo, né? Sem se ver. Porque ele vai, trabalha fora, e depois volta, se reencontra, já estamos em outro lugar, né? E contracena de novo, mas tem essa rapidez do jogo. A Kelly Kriefer, ela fez o No Coração do Mundo, e a gente é muito amiga, assim, a gente já teve vários projetos também juntas. E no Fogaréu, que é esse filme de Goiás que eu fiz, que estreou agora no Festival do Rio,
nas cenas finais a gente tá muito junto, a gente ficou vendo as cenas e falando, cara, esse dia a gente teve tão pouco tempo pra fazer essas cenas. E a gente só aconteceu porque era a Kelly, assim, sabe? E o jogo já tava pronto. O jogo já tá estabelecido, sabe? Tem um negócio de relação mesmo que vem muito fácil. Em alguns casos, principalmente com gente que você já tem intimidade, sabe? Então, deixa eu te perguntar uma coisa, porque você está falando sobre intimidade e isso é um negócio que eu quero fazer um gancho aqui, porque a gente começou aqui, né, falando justamente do curta Contagem, do pessoal lá, do Gabriel Martins e tudo mais, que é ali, né, de Minas e tal. Você, que é de Belo Horizonte e começou sua carreira com o Gabriel Martins, agora, você trabalhava no Ministério Público. Pois é, gente, olha que loucura, as voltas que a vida dá, né? Não, e você fez direito. Daí a minha pergunta pra você é: como uma pessoa que pensou em fazer direito, que tava lá, que é um negócio muito, eu não diria sistemático, mas ele é muito interpretativo no sentido, né, do que tá ali na muito lei. Racional, né? Muito racional. Aí de repente você fala, vou agora investir aqui na minha área de atriz. Eu acho que o ponto de fazer direito até que é um caminho meio óbvio, assim, né? Eu acho que todo mundo que... O direito tem essa fama da profissão estável. Eu acho que tem muita gente que não sabe direito o que quer fazer, que acaba fazendo direito. Eu acho que o difícil foi deixar a coisa, né? Dar essa mudança. Porque quando eu tomei a decisão de sair do Ministério Público, né, o Ministério Público era esse concurso público, a vida inteira feita, garantida, né? Eu já tinha feito tudo, o meu esquema de vida estava pronto para dar certo. Sim, já tinha seguido todos os passos da vida estável, de tudo que eles fazem, a gente acreditar que vai ser a felicidade, assim. E não tava feliz, né? E aí, de repente, você fala, cara, não vai ter jeito, porque eu sempre soube que eu queria ser atriz, sabe? Não foi uma coisa que, eu tinha dúvida. Eu não tinha dúvida, eu tinha certeza. Mas eu tinha muitos medos. Eu cresci numa família que era de classe baixa, né, economicamente, assim, que veio do interior de Minas e foi para BH e passaram situações muito difíceis, tanto meu pai quanto minha mãe, em seus contextos ali. Depois conseguiram entrar na faculdade e foram para uma classe média, mas ainda assim era uma classe média. E uma classe média desses anos 80, né? Dessa geração dos meus pais, que era isso. Poxa, conseguir estabilidade, uma casa, né? Um plano de vida sempre muito pautado pelo medo. E foi aí que eu fui criada. Então, assim, pra mim era muito difícil. Eu não tinha nenhum artista na família, eu não tinha essa referência de me sentir já artista, sabe? De falar, eu acho que quando você cresce no meio artístico, meio que essa persona artística, ela já te acompanha, que é uma... muito doida, assim. Às vezes, até hoje, eu me sinto um pouco funcionária pública, sabe? Às vezes eu tenho que falar, cara, você é atriz, já tá, a coisa já acontece. Mas é uma coisa de você se autorizar também a uma aspiração da felicidade, sabe? Assim, você se autorizar a ser feliz no que você quer fazer da sua vida, se autorizar a buscar aquilo que vai te satisfazer, sabe? Então, leva um tempo para romper com a cultura da privação e do sacrifício e entrar numa outra que tem a ver muito com essa coisa de a vida não precisa ser difícil para ser boa e acontecer, entendeu? Sim. Assim, vai ser difícil em outros lugares, né? Porque a carreira de atriz não tem nada fácil. Assim, a estabilidade que você tinha antes aqui é caramba, oposto, eu fico pensando, eu falo, cara, ser atriz é difícil do início ao fim. Quando você tá trabalhando, quando você tá parado. Tipo... Mas é um outro tipo de dificuldade, é uma dificuldade que me traz muito prazer, assim, também, porque vem atrelado com um crescimento humano mesmo, sabe? Eu não consigo dissociar a profissão de atriz e o que eu faço com a minha jornada nessas vidas, assim, com a minha jornada de vida, com a minha jornada como ser humano. Eu acho que ser atriz me faz ser uma pessoa melhor, então isso te alinha com tudo que eu acredito, assim. Agora, Babi, você é servidora do público, não é servidora pública. E tem um papo meio de... Acho que meio de psicólogo, mas acho que funciona muito, né? Que é assim, tem essa instabilidade, né? Que é muito, muito inerente, né?
da vida do artista de uma forma geral e tudo mais, mas tem uma coisa que é aquela, né, aquela meio que uma máxima, assim, que é, no fim das contas, tudo é incerto, né? A gente fica procurando certeza, procurando só tá pisando em terra firme, mas a gente, no fundo, tudo tá sempre incerto, e aí não sei se você concorda, acho que o artista talvez seja justamente a pessoa que abraça o incerto. E vai jogando com ele, né? Com ele, né? Vai brincando. Gente, porque a gente entra numa ilusão, a própria relação com a morte, né? Que a gente nega tanto, né? Viver a possibilidade de morrer o tempo todo, a gente tem que estar com isso presente. E com a morte em geral, eu acho que as mortes, da morte, né, física, mas as mortes das relações, as mortes né, de relação de trabalho, de relação de amor, enfim, tá tudo mudando o tempo todo. Então, eu acho que sim, eu acho que a condição do artista, ela te força a ver o paradoxo, a ter que se haver com ele, entendeu? Entender que nada ali vai ser seguro. É uma coisa que eu fico sempre impressionada, assim, como que não... Como que eu tenho que não ter acúmulo, sabe? Cada personagem que chega, eu falo, caramba, parece que eu tô começando do zero, de novo. E é tudo desconhecido, e é tudo um grande desafio, e eu sempre tô com esse frio na barriga, sabe? Porque realmente não tem, né? Cada momento é um momento mesmo. E cada Bárbara, né, de que faz um personagem, né, a que tá ali no Contagem não vai ser a mesma de Bacurau, que não vai ser a mesma do Breve Mirage, sabe, tipo assim, são momentos de vida muito diferentes também. Mas, Babi, deixa eu te perguntar, me corrija se eu estiver errado, a sua mãe, ela foi servidora da Caixa, não foi isso? Sim, ela agora já aposentou, né, mas e o seu pai, ele era empresário, né? Meu pai era um pequeno empresário, ele tem uma lavanderia industrial, assim, pequenininha. Então, assim, pensando na cabeça dos seus pais, faz todo sentido você fazer direito e fazer um concurso público e, né, e virar uma servidora e tal. Mas na sua frase aqui, você começou falando assim, eu nasci atriz, né? Isso estava em você. Em que momento, assim, você foi percebendo isso? Você lembra, sei lá, a primeira vez você já era a pessoa que gostava de estar à frente ali dos acontecimentos da família? Sim, Rafa, fazer tudo isso. Eu era vergonha alheia ambulante da família, assim. Meu irmão, coitado, ele é super certinho, sabe? Todo... Ele queria morrer, porque eu era daquelas que pegava a câmera, né? Aquelas câmeras grandes que tinha em festa, né? Sim. Pegava o microfone e ia entrevistar todo mundo na festa. Eu tinha uma coisa muito bonita até, e que era de ficar muito tempo sozinha. Trocando de roupa, falando sozinha, imaginando as cenas da minha cabeça, me maquiando na frente do espelho. Eu tinha uma coisa muito forte com o mundo da imaginação, assim, sabe? E era sempre criando cenas. Desde pequena, a coisa que eu mais gostava de fazer era brincar sozinha, falando com pessoas que eu imaginava, assim. Então é isso, né? Acaba que, pra mim, às vezes eu fico pensando que não mudou nada. Ser atriz é continuar fazendo isso. Mas aí você pensou em usar o teatro como uma válvula de escape pra isso? E aí o lance de virar atriz acabou sendo uma consequência? Ou você já meio que foi? Não, eu fui fazendo passo a passo, assim. Como eu sabia... Porque, assim, na minha casa era muito um pé no chão, nesse sentido de... se você quiser estudar numa faculdade, vai ter que ser uma faculdade pública. Então isso já era dado. E você precisa trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, assim. Eu fiz o Cefet, e aí eu saí do Cefet e comecei a trabalhar. Então eu tinha muito claro que eu precisava ter minha independência para fazer o que eu quisesse. Então eu fui construindo esse passo a passo, sabe? Aí quando eu passei no concurso do Ministério Público, foi quando eu saí de casa, eu devia estar com uns 24 anos. E aí foi quando eu comecei o curso de teatro, entendeu? Porque aí eu formei na faculdade e falei, agora eu vou começar esse curso. Aí fiz o curso profissionalizante lá em BH, mas já pensando nesse caminho da emancipação, assim. Só que fui pouco a pouco. Tem muita gente que me pergunta disso, sabe, Rafa? Assim, como é que você fez? É um passo que eu quero fazer, eu tenho muito medo, sabe? Tipo assim, são questões que eu vejo que são recorrentes nas pessoas. E eu acho muito perigoso a coisa do conselho. De, vai, siga seus sonhos. Porque as coisas não são fáceis. Eu demorei, né? Tipo assim, eu era novinha, mas demorei 7 anos pra construir esse caminho, sabe? E claro que tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais lento, mas eu acho que é muito importante você ouvir no seu ritmo também, né? Assim, entendendo seus tempos, pra também não ser um evento traumático, assim. Sim. E aí veio assim, imagino que tenha sido
nessa coisa do teatro e tal, que você conheceu o pessoal da Filmes de Plástico, né? Assim, não sei. Cara, foi muito curioso, assim, porque foi... Gente, tinha um negócio de Facebook, né? Cara, o Facebook saudoso. Porque foi onde eu vi o Contagem, uma chamada para o Contagem, foi onde eu fiz teste pro Aquários também, foi no Facebook. Caraca! Olha que loucura, gente. Era aquelas chamadas, vocês lembram? Assim, Sim. Vai fazer um filme, precisa de ator de tal e tal idade, mande seu currículo. Uhum. E o Contagem foi meio isso, assim, conhecer os meninos assim. Eles estavam na faculdade, eles iam fazer trabalho de final de curso, tava todo mundo muito Mas você ainda tava lá trabalhando? Tava super, tava bem no inicinho, tava bem... E tava começando a fazer o curso de teatro, acho que foi o primeiro ano, foi bem na hora que eu comecei. Eu queria saber como é que foi a sua conversa com os seus pais, né? Olha, estão saindo... E eles falaram, ótimo, nossa, é sua cara isso, vai fundo. Como foi muito lentamente, eu acho que eles foram percebendo, né? Porque aí foi curso de teatro, eles chamam para apresentação de final de ano, Aí o Contagem foi muito curioso, que o Contagem foi para Brasília, né, gente? E aí já ganhou um prêmio de melhor direção lá, foi tudo meio vertiginoso, assim. Aí eu falei, olha, o filme tá em Brasília, mostrei pros meus pais, eles foram ver o filme. Então eu acho que foi meio passo a passo. Mas também eles tiveram uma coisa muito bonita, assim, que é de... Quando eu falei mesmo que ia fazer, foi um apoio incondicional, sabe? Uhum. É bonito isso quando você tem isso nos seus pais, né? E eu admiro muito eles, porque eu acho que eles sempre conseguiram me entender muito, sabe? Assim, ter uma escuta e falar, cara, deixa essa menina ser feliz. A gente já viu o que ela fazia quando era criança, não vai ter jeito de segurar, não. Exatamente, a gente via esse estrupício na frente do espelho. Entendi. Como é que foi lá? Foi um barato, a gente foi dar uma volta na praia. Tá, mas vocês demoraram um pouco, acho que tem gente querendo ir embora já. Ah, tá certo. Tá, eu vou lá chamar os meninos e vou levar um pratinho pra vocês, né? Tá, vai lá. Olhando aqui para sua filmografia, você faz o Contagem de 2010, aí depois você passa 2011, 2012 fazendo teatro. Exatamente. Foi ali que você teve uma base melhor, assim, de atuação mesmo? Sim, foi aí que eu entendi mesmo o que era esse trabalho de ator, e principalmente esse trabalho criativo de ator. Eu vim essa escola lá do Palácio das Artes, Cefar, que eu fiz, tinha professores muito que pegavam nessa coisa do ator como criador completo, um ator que tinha que escrever um texto, que tinha que pensar numa montagem de cena, sabe? Que tinha que pensar no processo como um todo. E isso foi muito importante, assim, são ferramentas técnicas mesmo, né? Que vão te dando um embasamento e também uma coragem de se explorando, de conhecendo outras possibilidades de você, de rompendo alguns bloqueios internos. Eu sempre brinco que eu acho que todo mundo tinha que fazer teatro. Eu acho mesmo, assim. Eu acho que é um processo de autoconhecimento importante, mesmo para quem não vai ser ator, sabe? Mas ter esse contato, porque é bonito e é lúdico, sabe? Tipo, é uma grande brincadeira, é gostoso de fazer. Sim. E mexe com coisas, né, com essa coisa da... Tem muita gente que faz quando é muito tímido, né? Porque daí você é obrigado a se expor mais, né? E eu acho muito bonita essa relação do se expor e se conhecer, né? Mas meio que quase como esse jogo de... É bonito não te isso. veem, né? E aí por te verem você se conhece, né? Porque é um processo de mão dupla, né? Quanto mais você se expõe, mais também você se conhece nesse processo da atuação, assim. Teve uma vez que eu não lembro se foi na psicanálise, eu faço psicanálise, mas enfim, não sei se foi uma das sessões, mas que me veio esse insight de que não tem como você ser ator sem você se conhecer, sabe? Porque você tem que saber onde buscar as coisas, tem que saber o que é seu gatilho, né? Você tem que ser um território conhecido para você mesmo, senão não tem onde buscar, assim, não tem por onde transitar.
E eu acho essa ideia bonita demais. Eu queria até te aproveitar e fazer já uma pergunta que eu já tinha pensado, que acho que tem a ver com esse, tem gancho aí. Assim, dois grandes destaques, né, acho que da sua carreira são o Aquarius e o Bacurau, os dois do Kleber, né? E aí, lendo sobre essa história, teve acho que um momento na sua infância que você morou em Recife, né? Sim, muito tempo. E aí eu fiquei pensando, assim, o quanto que deve ser, não sei como que foi pra você essa coisa do... Foi pensado, se você viu, em Recife, então eu já conheço, se o sotaque também das personagens entra na jogada, mas tem essa relação também de proximidade com você Muito. Com esse cinema de Pernambuco, né, também fazendo lá. Muito, porque eu cresci em Recife, assim, a infância mesmo, a que eu lembro, a de memória, foi toda em Recife. Eu fiquei lá dos 6 até os 13. É um período muito definidor, né, tipo assim, as suas memórias afetivas, os cheiros da cidade, sabe, assim, a questão da cultura, a música, o carnaval, sabe, assim, o maracatu, o temperamento. Então, assim, todo o meu universo, ele era muito pernambucano. Tanto que quando eu voltei para Minas, por mais que tenha essa coisa da família e da terra que a gente vem, né, eu tive um choque cultural muito forte. Foi muito difícil a adaptação. Então, quando veio essa possibilidade do meu primeiro longa sem Recife, foi até um pouco... Eu fiquei até um pouco assustada, assim, sabe? Com a própria vida mesmo, porque de repente eu tava lá na cidade que eu cresci, voltei na casa que eu cresci, sabe? Fiz lá todos meus trajetos de infância, assim, dos meus lugares de infância. Mas era isso, era tudo muito familiar, era tudo muito meu também, sabe? Então... Eu acho que isso é importante, porque ainda mais nesses dois casos, né? Tratando de Kleber Mendonça e Aquarius Bacurau, que são filmes muito de Recife, muito de Pernambuco e muito do Nordeste, fazer isso sem ter essa dimensão, sabe? Sem ter esse contato afetivo, de fato, eu acho que teria sido muito mais difícil para mim. Sim, eu acho muito interessante e acho muito, assim, é muito incrível. Aí não sei se teve como que foi, né, sua preparo, né, pra personagem do Aquarius, porque você tá no comecinho fazendo a... Sônia Braga. Né, Sônia Braga jovem. Só isso. E aí... não sei, rolou pressão, ou a questão do jeito de ser, né, assim, da personagem, você se preocupou com isso, conversou com a Sônia, eu não sei como que... Eu conversei com a Sônia, conversei com o Kleber... E agora o Juliano foi uma pessoa, o Juliano que depois dirigiu o Bacurau com o Kleber, foi uma pessoa muito importante nesse processo, porque o Juliano falou comigo assim, pega tudo e vai ver. E aí foi o que eu fiz, eu peguei todo o material que assim, eles podiam disponibilizar, já tá gravado, me tranquei, porque era tudo muito curto o tempo também, né? Mas me tranquei no hotel 3 dias, assim, e fiquei só vendo as cenas, vendo, pra ver o que Sônia estava fazendo, porque não adiantava eu me aproximar da Sônia, né? Eu tinha que me aproximar da personagem que ela estava criando, assim. Uhum. E tinha uma coisa muito forte também daquela personagem com a mãe do Kleber, sabe, assim, com a história dela. Eu sentia que tinha uma homenagem no filme pra ela, sabe? Uhum. Dessa mulher que ele admira profundamente, então... Eu tinha esse desejo de entender melhor o que era esse lugar. E é muito difícil, gente. Muito difícil. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os atores quando eu tenho a oportunidade de estar nesses grupos, né? Que a gente conversa e tal. É muito difícil fazer uma participação pequena. Nesse caso, ainda mais, porque era tipo a cena de abertura do filme. Então, é o primeiro contato que tem com o personagem. Porque quando você faz um protagonista, você tem muito mais tempo de tela, você tem muito mais tempo de processo, né? Quando é uma participação menor, você tem todo o trabalho igual, só que com muito menos tempo. Tanto de adaptação com a equipe, né, quanto de tempo de tela mesmo, assim. Mas, assim, foi muito... Kleber tem um negócio, cara, que é fascinante, assim, a maneira como ele conduz o set. É muito apaixonante. Eu acho que as pessoas ficam muito felizes nos sets dele e muito entusiasmadas, sabe? Então, apesar de todo o nervosismo que eu tava sentindo, eu tava, assim, morrendo de medo. Que era o primeiro longa, né? Primeira experiência no set profissional, assim, com essa pressão de fazer Sônia Braga, e, enfim, muitas dúvidas. Eu falando, cara, como que eu vou fazer isso? Eu não tinha ideia de como que eu ia fazer aquilo. Mas o set em si foi muito gostoso, então eu falei, vamos aqui na experiência, sabe? E sempre sentindo que eu podia dividir com o Kleber as coisas, e isso foi...
que ele me entendia muito, e as coisas que ele falava eu sentia que eu também entendia, então foi um diálogo fluido, assim, sabe? Tem uma coisa que eu acho interessante, eu fui rever, né, o começo da cena, fui rever Aquários e tal, e aí tem uma coisa interessante porque viver, né, a mesma personagem numa mesma obra vai trazer naturalmente esse tipo, uma comparação ali, né, meio inevitável. Mas tem uma coisa que eu acho interessante que é, como você tá fazendo a Clara jovem, tem aquela história de que a gente é muitas pessoas numa mesma vida também, né? Tipo, sim, o Rafael com 20 anos não é o Rafael de agora, né? Então é tipo outra pessoa. Só que você traz umas nuances ali de, sabe, de trejeito, uns olhares, uma movimentação do corpo ali e tal, que ali a gente já vai sentindo quem que é aquela personagem. E outra, é um outro ponto da vida dela, né? Porque é ali aquele momento onde a gente tá vendo a Clara imersa naquela vida social, acabando de se recuperar de uma doença, né, construindo um amor pelo aquele apartamento, pela cidade, pelo espaço que ela filhos criança ainda, né? Filhos criança, exatamente. E quando tem um corte, e aí a gente vê a Clara, aí a gente já tem todo o background, sabe? Então não tem uma estranheza. Então é como se você desse um pouco de você pra Clara, mas com essas nuances você faz a conexão lá com a Sônia. Então isso é muito legal mesmo. E é um trabalho sutil, né, gente? Assim, quando tem essa coisa de duas fases, né? Personagem em duas fases, eu acho que é um trabalho de composição que precisa ser sutil, sabe? Assim, em alguns casos pode ser mais caricato, né? Dependendo do tipo de filme. Mas eu acho mais interessante quando acontece isso, sabe, Rafa? Assim, tem uma sutileza, assim, tem um gesto que, de repente, te lembra, sabe? É uma coisa que eu gosto. Porque também não dá, são personagens com 30 anos de diferença, né? Imagina da gente... Eu tô com 36 agora, eu com 66, meu Deus, isso é outra história. Se Deus quiser, eu vou estar muito mais leve, livre. Sim. Então eu acho que tem isso é uma coisa que eu pensava também. Acho que tem uma libertação, principalmente para as mulheres, com a idade, que é bonita, assim, que era importante estar ali também, sabe? Então, e tem isso também, né? Porque você faz Aquários, depois você vai fazer Bacurau e tal, e são filmes que tem um teor político. Aquários talvez a gente pode dizer que nem tanto, mas Aquários ainda assim tem assim, muito, questão que imobiliária, ele talvez né? ele não seja tão evidente quanto Bacurau, Bacurau, né? Nesse foi uma sentido. porrada. Exato. Mas o Aquários eu acho que ele força também assim mais a mão, né, a visão, justamente para esse olhar pro feminino, né? Porque a gente tá olhando o que é, né, aquela mulher, como que ela vai viver e tal. E aí, quando eu vou ver as obras que você tá envolvida, elas têm esse teor político, assim. Você faz... isso é uma escolha consciente, assim? É isso? Ai, Rafa, eu não sei até que ponto que a gente escolhe personagem, que eles escolhem a gente. É um processo tão misterioso, assim. É sério, é um negócio que... Eu tenho uma coisa com os personagens que... Às vezes, quando eu ouço falar do projeto, eu falo, esse projeto eu vou fazer. Ou, não, esse projeto eu não vou fazer. É quase uma certeza. O Fogaréu foi muito doido, porque, por exemplo, em 2018, eu tinha uma amiga minha que ia trabalhar no filme, o filme ia acontecer, eu pensei assim, gente, engraçado eles falarem que vão fazer o filme agora, porque eu que vou fazer esse filme. E eu não tipo assim, eu já tinha uma coisa de... Eu não sei, é uma coisa meio intuitiva mesmo. Então, não sei, é claro que eu gosto muito desses tipos de filme, né? São personagens que me interessam, eu fico muito interessada, porque eu vejo o cinema como uma grande ferramenta mesmo né, uma máquina fotográfica do tempo que você vive, sabe? Então me interessa falar sobre o tempo de hoje, principalmente sobre esse povo brasileiro, que é o que eu acredito que é o povo brasileiro. Sim. Né? Que não é o povo brasileiro ariano que a gente vê simplesmente na televisão, né? A gente quer falar de povo brasileiro, ninguém quer esse povo mesmo, né? Então me interessa muito estar nesse lugar e de filmes do meu tempo. Eu gosto muito de pensar sobre o tempo que eu estou vivendo. Eu não consigo dissociar o meu fazer artístico da minha posição política com a vida, sabe? Porque eu acho que a política tá meio em tudo, assim, e a arte, ela é sobre vida, né? Então, sim. Então não tem como separar. E até entrando já na
na novela, né? De Quanto Mais Vida Melhor. Assim, eu tava pensando, né? Realmente, o cinema brasileiro, de uma forma geral, claro que tem algumas produções que a gente chama do cinema de gênero, né? Que vai pro outro lado, mas você tá nos filmes mais autorais, né? Que tem os diretores com suas propostas, isso enfim, é lindo e filmes incríveis e tal, mas acho que até isso tem um pouco na novela que você fez, né? Porque, assim, lembrando aqui, primeiro que eu acho que você falou a questão do povo brasileiro e na TV a gente tem essas pessoas que não são necessariamente do povo brasileiro, mas acho que recentemente a Globo vem se preocupando cada vez mais com uma diversidade, e uma coisa que eu ia te perguntar é assim, se tem alguma diferença porque daí quando entra na novela eu acredito que entra um pouco desse gênero, né? No sentido de a atuação talvez não ser tão naturalista, do texto ser repetitivo. Foi alguma dificuldade pra você ou foi algum... Só que ao mesmo tempo eu acho que a sua personagem justamente tinha um contexto também político lá Sim, né, da trama, né? Mesmo numa novela tão leve, né? As coisas. Não, a gente quando marcou a entrevista, o Daniel já falou, eu preciso falar de Quanto Mais Vida Melhor. Eu amo o Daniel tá puxando Quanto Mais Vida Melhor, gente, porque assim, eu aprendi tanto fazendo novela, mas tanto. Daniel, foi uma surra que eu levei, uma surra. Porque, bom, primeiro que tem essa questão da novela ter sido toda feita na pandemia e a gente ter se visto muito pouco, né? Então isso pra mim foi difícil quando a novela estreou, porque tudo já estava pronto, não tinha o que mudar e era a minha primeira experiência, assim. A teledramaturgia, ela tem, o melodrama, ele tem seus códigos, sabe? E tinha muito tempo que eu não acompanhava novelas, assim. Então, até agora, depois que eu fiz, eu tenho procurado ver mais, sabe? Porque ele tem códigos que funcionam muito bem ali dentro. É dentro do texto, de uma estrutura de texto, de uma estrutura de cena, sabe? Então, no decorrer daquele processo e vendo a novela depois, eu acho que eu fui ganhando um respeito ainda maior por essa linguagem do melodrama, sabe? Assim, eu nunca tive essa questão de falar, não vou fazer televisão, novela. Não, nunca, era uma coisa que eu queria fazer, assim. Durante muito tempo o cinema vindo uma coisa atrás da outra, não tinha conseguido fazer ainda. Mas quando apareceu o convite pra novela, eu já estava, assim, com essa vontade consciente, assim, de falar, quero fazer televisão. E principalmente por essa noção do quanto que a televisão chega nas pessoas, assim, sabe? E fazendo, eu fui entendendo que é um campo a ser estudado, de fato, sabe? Assim, ela tem formatos, tem códigos, tem um tipo de fala, tem um tipo de corpo. Tem uma coisa que o Fabrício Boliveira me falou isso no meio do processo. Estava gravando, eu liguei pra ele, a gente é amigo, assim, e aí compartilhando as minhas questões lá com ele, ele falou, Babi, novela, a câmera tá com quem fala. A câmera te acompanha até o final do seu texto, assim, porque é muito plano e contraplano. E quando o Fabrício falou isso, foi um mundo que abriu na minha cabeça, sabe? Que eu pensei, cara, claro, no cinema a gente tem uma coisa que é muito da câmera estar contigo sempre. E você poder ter a liberdade de dar umas sujadas. A fala, ela não precisa ser tão articulada, que era coisa do rádio que a gente estava falando, né? Que a novela tem muito... Você tem que falar bem, você tem que falar articulado. Sua fala, ela é um instrumento que te faz presente em cena, sabe? Na cena da novela, assim, a voz... o texto bem dito, sabe? E isso são coisas técnicas a serem conquistadas, assim. Eu acho que no decorrer da novela eu fui melhorando, mas eu reconheço totalmente alguns limites, assim, que eu comecei, que eu tive que estudar mesmo e escavando, e até para poder também lidar com o trabalho, né, gente? Novela é um negócio que é muito exaustivo, assim, nunca tinha tido noção, porque você trabalha de segunda a sábado. E a Rose era um personagem muito grande, então tinha muitas cenas, né? Eu trabalhava segunda a sábado, 11 horas por dia, sabe? Então, você tem domingo, que é o dia que você estuda as cenas da semana seguinte, e já vai pro batidão da outra semana. Então é isso, num dia fazer 28 cenas, 20 cenas, sabe? Você vai tendo que desenvolver uma musculatura ali que é diferente mesmo, assim. Eu depois que eu saí, eu fiz um filme esse ano, eu falei, gente, cinema é tipo assim, as condições de luxo pro ator. Um spa, né? Eu tava no cinema, fazendo cinema independente nacional, interior de Minas, com Marquinhos Pimentel.
equipe pequena, ou seja, todo aquele cinema que, né, que seria tido como de guerrilha antes, e agora eu falei, gente, são até 5 estrelas. E tem 12 horas pra uma cena, que luxo, sabe? Sim. E tem muita espera na TV, né? Na novela. Tipo, é ficar esperando a sua vez. Não tem isso? Cara, eu nem Muito tive isso, né? tanto, assim, que era Não. tanta cena que acho que até eu teria ido bem, assim, umas esperinhas. Mas tem a coisa do... Você tem que estar muito pronto o tempo todo, né? Você sai do ar-condicionado ali, justamente tá sentado esperando no sofazinho, já tá ação, cena acontecendo. Eu acho que a novela tem um aspecto muito técnico. E era uma coisa que eu ficava muito observando, assim, eu sempre fiz isso, assim, sempre acreditei que a observação é o melhor modo da gente aprender. E eu ficava vendo, eu tava com grandes atores do lado, né, gente com muita experiência já em novela, poxa, tava o Matheus Solano, Vladimir Brista, Giovanna Antonelli, Ana Lúcia Torre, Tato Gabos, Elizabeth Savala, Caruso, né, tipo assim, só esse povo que já tem muito tempo. Então eu ficava muito observando eles, assim. E fui entendendo esse lugar da técnica e não como uma coisa dissociada da verdade, muito pelo contrário, assim, vendo o quanto a técnica ela pode te auxiliar a atingir mais rápido estados muito verdadeiros, assim, sabe? Esse jaleco aí, faz muito calor não, né? Esse jaleco aqui é o sistema de proteção. Tô ligado. Estão procurando Lunga. E a recompensa que estão pagando pela cabeça dela é boa. Não conta comigo pra entregar a Lunga. Nem comigo. Voltando então pro cinema, assim, saindo da novela, voltando dessa experiência, né? Voltando pro cinema, você sente essa musculatura agindo, vamos dizer assim, no sentido de você fala, poxa, tô aqui, tô mais pronto, tô com essa experiência, ou... Sim, Daniel, sim. Porque às vezes pode ser dissociado, tem gente que pode falar, não, novela é uma coisa... Uma coisa é uma coisa, o cinema é outra. Não, eu saí da novela falando, cara, agora eu faço qualquer coisa no cinema, eu juro. Eu saí com essa sensação, falei, agora me dá aí que eu bato no peito e vamos embora. Não, te dá uma segurança maior, sabe? Um controle técnico maior, eu acho que isso é importante. Agora, sim, de fato, o cinema, ele te exige outras ferramentas, né? Assim, são outras coisas a serem ativadas. É difícil traçar as diferenças, né? Mas eu acho que o cinema... Pensar aqui, gente, eu gosto muito desse tema, assim. Quais são as proximidades e as diferenças? Com o perdão da palavra, o que a gente já escutou falar é que quando o ator vai fazer novela, a novela é uma máquina de moer, assim. Porque é porrada o tempo todo, é gravação o tempo todo. E aí o ritmo realmente pro cinema é o outro, né? Porque daí tem esse lance você tem que esperar a cena, aí monta o set e tal, e o ator tem que estar lá. Então é outra Mas característica. Sabe o que eu acho que né? tem mais no cinema, gente? Assim, uma coisa que eu acho que é bem marcante a diferença. O cinema, eu acho que você tem que estar muito aberto para abraçar tudo que acontece no momento presente, sabe? Assim, eu acho que a novela ela é mais formatada, as cenas estão mais fechadas no que elas podem ser. O cinema tem uma coisa da improvisação, tem uma coisa maior da escuta do outro, sabe? De poder ir se modificando a partir das coisas que estão acontecendo, de você ter que ir incorporando todos os elementos. Então, se passa um carro, se vem um passarinho, sabe? Tipo assim, o que acontece ali, você vai meio que você tem que estar mais poroso, talvez, para poder abraçar tudo que o momento presente está te dando, entendeu? E fazer cada take vivo com o que você tem ali na hora. E o cinema tem uma coisa que é bonita, assim, talvez seja meu grande tesão e minha paixão mesmo, que é um mergulho de empreitada, né? Tipo, é uma corrida de 100 metros, assim. Novela é uma maratona. Cinema é... boa. Sabe? Cara, filme Algumas geralmente são 3 meses, né? Quando muito, mas geralmente 2 meses, assim. Você tem 6, 8 semanas pra fazer tudo que você tem que fazer. Pra poder ir naquele personagem com tudo e acabar, sabe? Então, assim, é realmente um outro tipo de imersão que na novela eu comecei tentando fazer e depois eu vi que era insustentável. Eu adoeceria se eu mantesse aquele nível de
de intensidade que eu tenho no cinema, entendeu? Porque é uma outra, eu acho que a coisa da corrida é bem isso mesmo. O que você precisa para uma maratona, você não precisa para 100 metros, sabe? São preparações físicas diferentes. Sim. E eu acho que o cinema tem esse lugar, assim, é muito vertiginosa o salto, sabe? Você sabe que tem uma história, Babi, não sei se você conhece essa história, mas no filme do Poderoso Chefão, o Marlon Brando, ele pedia muitas vezes para que os atores que estavam contracenando com ele ficassem com as falas dele grudadas no peito. Imagina, cara. Porque ele ficava fazendo a cena e ele dizia que pra técnica dele, ele gostava de ver as falas na hora, porque daí ele trazia essas improvisações, entendeu? Então ele, lógico, ele sabia as falas dele, mas tem inclusive fotos de bastidores, tipo do Dustin Hoffman com as falas grudadas no peito, de costas pra câmera, e o Marlon Brando dá aquela olhadinha assim. Isso é algo inimaginável pra TV, né? Tipo, essa sujeira do texto, assim, né? Eu acho que a televisão tá permitindo cada vez mais, eu acho que uma liberdade, né, dos atores, da própria fala, assim. Eu tenho gostado de ver muitos atores criando mais, improvisando, mas sim, é porque na televisão você não tem muito tempo para errar. No cinema você já não tem muito, né? A gente já tem um orçamento curto, que é uma das coisas que eu sempre fico pensando, assim, quando eu penso em audiovisual e teatro. Eu tô morrendo de vontade de fazer teatro, mas ainda não tá dando, mas eu acho que daqui a pouco eu vou conseguir, porque o teatro te envolve mais tempo, né? Mas o teatro são 6 meses, 4 meses de preparação em que você tem você lida com o risco e com a falha de uma maneira muito orgânica, sabe? Você pode explorar lugares, você pode, né? Na televisão, você não tem muito esse tempo para poder errar. Então já é bom você ir no seguro, já é bom você ir no que funciona, assim, sabe? É porque é isso, e eu gosto de errar. Eu gosto, porque eu acho que a possibilidade de se equivocar assim, muito te faz conhecer novos lugares, te faz ir mais longe, sabe? Assim, quando você vai num lugar muito arriscado, que você pode fazer uma cagada imensa, é onde pode sair o ouro, entendeu? Vai vir a cagada primeiro, mas depois, daqui 2 passos, vem uma coisa muito interessante, assim. Não sei, eu acho que ficar nesse lugar do comum, né, do que você já conhece, que você tem previsibilidade, não é bem interessante, assim, né, principalmente nessa linguagem do cinema. Eu entendo isso que o Brando fala, assim, eu acho que talvez, bom, ele já é um puta ator desgraçado, né, que fazia tudo e já tinha uma técnica, enfim, ele já podia fazer isso, né. É igual você fala, atores que estão começando, não façam isso em casa. Não faço. Mas ele pode. Eu acho que o fato de estar ali contexto que ele não conhece, trazia ele para o momento presente sempre, né. Eu acho que a atuação é isso. Eu acho que a possibilidade do risco, a possibilidade do erro, ela me põe muito alerta dentro das cenas e aí eu fico muito acordada, assim, sabe? Muito atenta a tudo, né? Tem esse estado de atenção que é bom o ator ter, que é um negócio que é muito viciante, assim. Acho que quando termina um filme, né, ou qualquer coisa que a gente está trabalhando, a coisa que eu mais sinto falta é essa tensão, sabe? Porque quando eu tô na cena é um negócio que é uma integração absoluta de corpo e mente e não existe mundo exterior mesmo, assim. É aquela coisa do momento presente, você só tá ali naquela hora, assim, sabe? Você não pensa em mais nada. Isso é muito gostoso. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu vi uma declaração sua, você falando assim, que acha que é feminista desde quando você nasceu. Eu achei ótima essa declaração, porque tem uma questão que eu acho interessante da gente abordar também, que é justamente você, né, fez muito cinema e você viu, né, sentiu na pele ali justamente o quanto é um mercado machista, misógino, né, e tudo mais. E aí o interessante é que você já comentou aqui pra gente sobre o Fogaréu, e o Fogaréu é o seu primeiro filme dirigido por uma mulher, né? Não, teve o da Maria Clara Escobar, que foi o Desterro, que eu fiz só uma participação. O Desterro, tá. Mas sim, assim, de personagem grande e dessa história toda foi a primeira vez. Mas você sabe, Rafa, que eu tive muita sorte, assim, muita sorte no meio cinematográfico, assim, de
de encontrar, cara, uma galera ótima de trabalhar. Acho que todos, sem exceção. Eu ia te perguntar uma coisa num outro sentido, Babi, que é mais na coisa do... Eu tava pensando aqui, a Flávia Neves, né? Do Fogarel, o Gabito, né? Do Coração do Mundo, junto com o Maurílio, né? Com o Maurílio, sim. Também, que foram os diretores. São jovens diretores, jovens cineastas. E aí pega o Kleber, que é, né, esse cara com essa experiência que ele tem todos os filmes e, enfim, essa coisa toda. E aí você falou da questão do cinema de guerrilha, o cinema, aquela coisa do cinema mais independente. Claro que no Brasil, acho que os cinemas em geral são essa característica. Fazer xixi na garrafa PET, né, igual... Mas você vê essa diferença no sentido de falar, poxa, o que tem de bacana e o que tem de bacana no cineasta que tá começando, que tá lá com aquela, né, coisa, e o que tem de bacana no cineasta com a experiência do Kleber, por exemplo, assim, você chegou a... Eu acho que, na verdade, já pensei, mas eu acho que o que eu vejo mais diferença em quem tá te dirigindo, tem diretores que, e aí eu acho que não importa muito se é o início ou se é depois, mas que já tem muito claras a história e a própria linguagem, sabe? Tem gente que te dirige, que você sente que a pessoa sabe muito bem a história que ela quer contar. E aí vira simplesmente uma questão de comunicação, assim, sabe? Quando é esses casos, é muito mais fácil de se trabalhar. E eu acho que não depende muito da experiência, não. Eu acho que tem a ver com, não sei, talvez talento, né? Essa coisa meio de estrela mesmo, de que pessoa que já tem essa coisa pra direção, sabe? É muito gostoso isso, quando você tá com uma pessoa que sabe o que quer, sabe? Assim, sabe o que quer da história, sabe o que quer da cena e consegue te passar isso. Eu acho que é o mais importante. Ah, legal. Porque como, entre aspas, crítico, ou enfim, a pessoa que tá lá vendo os filmes, a sensação que a gente tem vem do histórico, né, da filmes de plástico aqui, é isso, né, eles têm uma coisa de quem já... Sim. Tipo, a gente tá todo falando, nossa, o cinema mineiro tá nesse momento tão bom, e eles são tão jovens, mas eles sabem muito o que eles estão fazendo, porque o domínio de técnica sempre, do Gabito... Sempre, gente, sempre. Eu acho que desde o Contagem, assim, de todos ali, né, André, Gabito e Maurílio, assim, é um negócio que... Eu lembro do Contagem, era muito claro, mas é porque também tem isso, são histórias que vêm da vida deles, né? Do lugar que eles nasceram, sabe? Tem uma questão aí de uma comunicação, de uma subjetividade que é a deles, né? Tipo assim, os filmes do André mesmo, mas, poxa, né? Tem muito da biográfico, da história, e ver a família. Então, é isso, eu acho que desde sempre os meninos tinham muita clareza do que eles queriam contar, sabe? E aí fica mais fácil. É gostoso. Eu acho bom, porque você sente meio que um veículo mesmo, né? Pra aquela história acontecer. Sim, sim. E só, deixa eu ir pra só uma coisa. Você teve as séries, né? Que a gente falou de novela, falou de cinema. Teve algumas séries, né? Que você teve participações maiores ou menores. E a série pra você é mais cinema ou mais novela? Assim, ela tá no Ela meio? é um híbrido, né? Ela A série, eu adoro série, gente. Eu acho que é um lugar muito interessante, assim, porque tem as duas coisas. Não chega a ser uma novela, né? Nesse tempo de gravação e a estrutura da história. Mas o que acontece? As séries que eu trabalhei, pelo menos, elas todas tinham uma estrutura de equipe de cinema. Então, isso faz com que seja fazer cinema. Assim, em termos técnicos, né? Geralmente tem uma câmera ou duas, mas enfim, o modo de se filmar, o modo de se pensar é muito filmando uma cena de cinema mesmo, sabe? Então, nesse ponto, pra mim, era até mais fácil do que na TV, que tem outro posicionamento, né? Outra mise-en-scène. Mas eu acho sério um barato, assim, eu tô gostando muito, tô muito afim de fazer mais. Sim, são novo... Acho que a nova coisa, assim, né? As pessoas estão vendo, acho que mais série mesmo, é o que mais estão vendo. Sim, porque vai rápido, né? A história se resolve de uma maneira condensada, mas você tem mais tempo para poder desenvolver os personagens. Fiz uma série com Marcelo Caetano, no Hit Parade, do Canal Brasil, que foi um tesão, cara, porque era isso, eram tipo 8 episódios e
todo um arco de personagem, sabe? O personagem começa num lugar, vai para outro, completamente diferente, passa pela juventude. Então dá um pouco uma sensação mais de um livro, sabe? Assim, que você tá fazendo. É como se o filme fosse um conto e a série te possibilitasse mais essa sensação de um romance, assim, sabe? Entendi. Ah, legal. Nossa, bem legal. Agora, o Babi, pensando nesse negócio de série, né, e estilos diferentes e tal, eu já ouvi aí, né, em alguns lugares, nas internets, uma especulação por cima de repente, Bárbara Cullen é escritora. Ai, meu pai, essa é a parte que dói. Essa é a parte da protelação. Ai, gente, eu morro de medo, mas tá saindo, assim, eu fico brincando. Eu ouvi uma entrevista da Isabel Teixeira que ela falava que o escritor passa muito tempo antes de escrever, escrevendo, sem escrever. Eu acho que eu tô nesse período da gestação e criando coragem para poder sentar e escrever. É muito curioso, porque eu escrevi muito até os 20, não sei, ali por 27, 28 anos, assim. E depois eu tive uma ruptura disso e não retomei ainda, sabe? Então eu tô achando que vai vir esse momento, assim. Acho que tem muita coisa aqui represada. Eu tô precisando voltar. Mas é porque é difícil também, né, gente? Porque é muito trabalho, muita coisa pra fazer. Você fica meio absorvido, assim. É engraçado você ter falado isso, porque eu tenho muito isso com pintura, sabia? Porque eu pintei muito e chegou um momento que sanou, assim, eu parei. E aí não voltou, né? E eu tenho uma coisa dentro de mim de tipo, eu tenho vontade de voltar a pintar, sabia? E não volto. É curioso, né, esse processo. Pra mim a escrita é isso, muito curioso, assim. Mas não parece um pouco que tem uma pitada daquela Bárbara do direito que gosta também de aceitar, ler, escrever e tal? Não tem um pouco disso, assim? Eu sou totalmente essa Bárbara do direito, assim. Acho que o direito foi muito bom pra mim nesse sentido. Até eu tenho um amigo que me fala assim, ele fala, você explica as coisas muito bem. Eu acho que o direito que te deu isso. E realmente, eu acho que o direito me deu uma coisa de início, meio e fim, de discurso, de coesão, de coerência, sabe? Que foi muito, muito interessante. Acho que pôs um pouco de ordem aqui no caos. E sim, a escrita, ela te demanda, né? Esse lugar da estruturação em palavras, né? São outros símbolos ali de linguagem que você vai usando. Então precisa de uma dedicação mesmo, né? Eu não sei, eu acho que eu sou uma atriz que me formei muito mais em livros do que em filmes, sabe, gente? Você vê filme muito tempo depois, assim, eu não passei a infância vendo filmes, meus pais viam pouco. Foi uma coisa que eu tô aprendendo até hoje, na verdade, assim. E agora tá bem melhor, mas assim, não é uma coisa que eu trago uma cultura de cinéfilo e tal. Mas eu lia muito. Então lia desesperadoramente, assim. Eu era aquela criança completamente viciada em ler. E muita parte da solidão da adolescência também, eu acho que os livros foram o meu grande consolo. E foi realmente um grande acervo, né, de gentes e subjetividades, porque a literatura, ela te permite isso, assim, você entra num contato com várias nuances da alma humana, assim, né, de cada personagem ali, você vai conhecendo a pessoa muito a fundo. Então, eu acho que me deu várias cores, assim, para depois todos os personagens. Claro que tem um mundo, né, a gente vai vendo as pessoas também, mas principalmente essa coisa da imaginação, sabe, gente? Porque o que acontece? O livro é isso, né? Você vai criando mundos e a partir daquelas histórias só com letras, você vai criando imagens na sua cabeça. E cada um cria a sua própria. Então tem essa construção ativa de imagens a partir do seu mundo, né? E cada vez mais, assim, atuando, eu tenho visto que atuar é a possibilidade de criar imagens, sabe? Dizer um texto bem e deixar que o texto te emocione é falar, vir aquelas palavras e a partir delas ir para as suas imagens que vão chegar na sua emoção, entendeu? E eu acho que quando você consegue comunicar imagens, nem é o texto assim, para as outras pessoas, comunicar o que tá, quais são as imagens que está dentro de você, botá-la nos seus olhos, botá-la no seu texto,
é quando você consegue chegar no público, assim, sabe? Uhum. Então, eu vejo que as coisas estão muito juntas, assim. Pra mim foi determinante. Eu não podia deixar você viajar pra Paris com o Guilherme sem te falar a verdade. É sobre a ala das crianças na clínica. A Joana me falou que você mentiu pra mim. Que absurdo. Deixa eu falar com ela, Joana. Deixa eu falar com ela. Ela falou que você não vai investir na ala. E você nunca pensou em fazer isso. Vamos, a gente... A viagem não faz mais nenhum sentido, Guilherme. Não, Rose. Onde é que você pensa que vai? Hein? A gente vai viajar pra Paris. Você tá pensando que eu sou o quê? Você é um menino mimado! Até sobre a questão da escrita, fazendo um gancho até com o episódio anterior que a gente fez uma entrevista que o Rafa comentou, né, com a Gautier. Então você, ouvinte do podcast, que não ouviu também o episódio anterior, pode voltar lá. Ela falou da questão de procrastinação, né, da coisa da escrita como... Ela fala, nossa, às vezes eu fico horas, vendo série, vendo alguma coisa, quando eu vejo, passei o dia inteiro, daí que eu vou escrever. Eu, particularmente, tenho um pouco disso, né, no que eu faço na minha escrita também, mas eu acho interessante isso, porque eu tava associando, né, com o que você tá falando, acho que tem isso, né, até do pintar que o Rafa falou, né, tipo, tem algumas coisas que precisam de um tempo quase que de preparo, que é meio subjetivo e que demora mesmo, é um tempo de, né, introspecção e tal. E é um tempo não capitalista, é um tempo não produtivista, é um tempo que é difícil da gente aceitar ele por isso. A gente está muito imerso nessa lógica da produção e da entrega. Vamos entregar, agora o tempo é entregar. Mas também tem um lance de ser ele é um processo um pouco oposto também, você não acha? Porque... Por exemplo, a escrita é um negócio de você com você mesmo escrevendo, colocando aquelas ideias pra fora, né, no papel, mas é um processo muito individual. E, por exemplo, a atuação aí já é uma coisa mais coletiva, assim, né? Então, são estímulos um pouco diferentes também, não tem isso? Tem, porque a atuação, pra mim, ela não existe sem o outro, né? A atuação, ela é relação, assim, grande parte. Não sei, cena você tá sozinho, enfim, mas mesmo assim você tá ali na relação com a câmera, na relação com a equipe, enfim, né? Eu acho que o outro tem um papel definidor mesmo. Mas eu acho que, na essência, essa coisa da imagem é a grande essência. Porque tá todo mundo, né, quando você senta pra escrever, é isso, você vai coletando imagens da vida, das suas sensações, e aí depois você senta e traduz essas imagens em palavras. E eu acho que a cena é meio isso mesmo também. Mas o que eu ia comentar da questão do tempo é que por mais que tenha essas diferenças, óbvio, e enfim, mas eu acho que, não sei se me diga se eu tô no pensamento certo, assim, eu acredito que também tem essa questão do tempo entre trabalhos, né, que eu imagino que tem muito. É difícil isso, né? Essa coisa do tipo, terminei esse filme, então eu tenho um tempo esse tempo de respiro. Cara, faz sentido pra essa criação? Eu tô nesse momento agora, assim. É porque tem uma hora, sei onde eu li sobre isso, mas eu achei bonita a comparação, assim. Que o terreno artístico, ele é uma hortinha, né? Ele é uma hortinha. Você vai colhendo, e tem uma hora que você tem que cuidar da terra, né? Sim. Tratar ela ali, deixar ela respirar, botar sementinhas, trazer novas, sabe? Pra você ter o que colher, porque senão a coisa esgota, assim. E esse trabalho da subjetividade artística, você tem que cuidar muito da sua alma, cara. Um negócio que parece meio místico, mas é isso, passando. Você tem que cuidar da sua alma, você tem que nutrir ela de coisas, e coisas diversas, sabe? Assim, teve um livro, eu esqueci o nome do ator, mas é um livro que é muito bom para quem, principalmente está começando, o ator já chama Como Parar de Atuar. E nesse livro o autor fala assim que ele achava que os atores que estão começando não tinham que fazer escola de arte dramática, que eles tinham que fazer, sei lá, literatura, arquitetura, artes plásticas, porque você precisa ver outras coisas como ator, sabe? Assim, às vezes um quadro, uma experiência numa tarde no museu vai te trazer coisas muito maiores do que ficar necessariamente sentado com um texto na sua frente, entendeu? Vai te trazer outros insights, entendeu? Novos lugares dentro de você, assim. Então é um processo mesmo de autocuidado, assim, vai tomar um sol, sabe, assim, vai sentir o vento na cara, vai ver uma criança numa praça, ver uma criança existindo, sabe, ver a cor que tem um dia nublado, sabe, são outros processos muito mais sutis, eu acho, que vão permitindo a gente
É porque tem uma coisa que o Stanislavski falava muito. Stanislavski, eu tô lendo um livro dele super interessante agora, e ele foi um dos primeiros caras que começou a relacionar, por exemplo, conhecimentos do yoga à interpretação. Isso no início do século XX, assim, sabe? Por que ele acreditava? Ele acreditava que o ator, ele tem que ser um canal mesmo. Canal para a expressão de uma criatividade que vem de um lugar maior. Aí a gente pode botar o nome que a gente quiser. Mas assim, vem você tem uma coisa de uma criatividade, de ideias que estão aí nesse, sei lá, inconsciente coletivo, Deus, o que quer que tenha o nome disso daí, que estão aqui, e você tem que ser esse veículo, sabe, assim, para poder canalizar isso. E para você poder canalizar isso, você tem que ser um veículo desbloqueado, né? Então você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente, você tem que deixar ela respirar, sabe, assim. Então eu acho que o trabalho de ator tem muito esse lugar de desobstrução do canal mesmo, sabe? E cuidar dessa terrinha com muito cuidado, sem forçar também, sabe? Que é difícil, porque às vezes, ainda mais esse mundo de Instagram, né, cara, que você fica vendo o tempo todo, assim, a gente fazendo coisas, né? Tem até aquela expressão da fobia do ser parte, como é que é o nome disso? Vocês já ouviram falar disso? Tem o FOMO. O FOMO, né? De perder as coisas. De perder, tô perdendo. Aí tal ator tá fazendo a série, nossa, já fez 3 coisas, já fez a novela, não sei o que. E aí isso vai gerando uma ansiedade que eu acho que é insustentável, porque se você força a sua máquina, né? Você força o seu corpo, aí você quebra. Eu acho que, eu sempre fico brincando que eu acho que a profissão de ator é muito perigosa. Tá sempre um limite ali, você tá numa linha muito tênue entre a lucidez e a loucura, assim, sabe? Sim. E é importante ter esse autocuidado, é importante saber a hora de parar, é importante saber a hora de recolher, sabe? Assim, de se ouvir, de se cuidar, porque é uma profissão que realmente ela te exige, é difícil, assim. É difícil, gente, é difícil no sentido de... Tem que ser muito forte, ter um espírito muito forte mesmo, pra se manter íntegro nela, sabe? E tem um lado emocional, né? Eu lembro de uma declaração do Wagner Moura, né? Quando ele tava divulgando o Narcos e tal, e ele vivendo o Pablo Escobar, e aí ele foi numa roda de atores, e aí ele dá uma declaração que ele fala isso, ele fala, a ferramenta do ator é o corpo. Então, quando ele entra pra uma cena, tipo, tensa, de briga e tal, ele tem que trazer toda aquela energia pra fora. Então, ele grita, ele, né, esbraveja e tudo mais. E aí, nisso, é natural, é físico o negócio. O seu batimento cardíaco sobe, você soa, você treme. Diarreia, é natural. Diarreia, exatamente. E aí ele falou assim, só que daí o que acontece? Quando o diretor dá o corta, você... tem que sair dali e pegar um copo d'água e a sua mão tá tremendo. Então, não é um negócio, uma chavinha liga e desliga, sabe? É um troço que demanda fisicamente também, né? Psicologicamente, fisicamente, né? Fisicamente. Muito louco. E ao mesmo tempo, cara, uma das coisas que eu fui vendo, assim, com a vida, os atores mais experientes, eu acho que são os que mais ligam e desligam a chavinha rápido. Isso é impressionante, assim, sabe? Tá. É lindo de ver, cara, porque não tem a ver com não se envolver, não tá ali, não. Mas tem a ver com saber entrar e saber sair, sabe? E o saber sair sempre é a minha questão, porque eu saio dos processos muito maluquete, assim. Eu tenho tempo ali pra voltar, sabe? Pra vida. É difícil pra mim, assim, porque vai muito, né, gente? Aí, de repente, pronto, acabou o último dia de 7. Beijos, todo mundo foi pra casa. Tipo assim, eu falo, gente, como assim? O que eu faço com isso aqui? Eu tô sonhando com esse personagem, tem 30 dias que eu só sonho sobre isso, sabe? Sim. E agora acabou, como assim? Acabou o quê? Como é? Quase um luto, né, pelo personagem. Cara, é quase um processo de luta, assim. Então eu acho que talvez seja uma sabedoria que a gente vai adquirindo com o tempo, assim. Não, na verdade eu acho que nada, a gente tem que respeitar esses processos, mas o que eu vejo é que eu acho que os atores estão começando, quando a gente tá no inicinho, a gente tem muito fetiche de falar,
ai, olha como eu tô chorando, e tô chorando depois da cena, olha como essa cena me deixou triste. Sim, que tem esse lugar, sim. assim, de, eu fui tão de verdade, que eu tô há 2 horas chorando com a cena e tal. E depois que a gente vai fazendo mais coisas, eu acho que o grande barato pra mim, por exemplo, tem sido observar como entrar e sair, sabe, assim, e como esse processo pode ser orgânico. O Bacurau me ensinou muito isso, porque como a gente ficava no set o dia inteiro, né, e aí teve diárias que eu fiquei muito tempo concentrada, do início até o final, e eu tava exausta no final do dia, sabe, e eu falando, cara, isso pra mim não serve, e aí comecei a ir jogar sinuca, sabe, no meio das, tem uma cena agora, vai ter outra daqui, então vou lá no bar, tinha um botequinho lá, vamos jogar uma sinuca, e eu ia fazer outras coisas, conversava com o povo da cidade, sabe, e aí eu fui vendo que isso pra mim pelo menos, funcionava perfeitamente, assim, porque me dava um estado de relaxamento, sabe, assim, eu relaxava pra depois entrar no nível de concentração, nível 10, né, e aí você volta, e aí depois eu via que esse relaxamento pra mim ali era importante, sabe? Mas hoje, assim, com a sua experiência, quando você ouve aquelas histórias daqueles atores que ficam completamente envolvidos pelo personagem, né, e tem aquela carga e tal, hoje você ouve isso, você consegue entender aonde que esse cara foi, por isso que você disse que é uma coisa, assim, até delicada, né, um processo muito único de cada um. Eu acho que é muito pessoal, assim, eu já trabalhei com atores que têm outro tipo de técnica, assim. E eu acho que, cara, técnica, método, cada um vai ter o seu, cada um vai desenvolver o seu próprio, assim. Isso daí realmente é um negócio que não tem fórmula. Mas eu acho que, como atriz, é muito importante você estabelecer uma linha entre o que é você e o que é personagem, assim. Eu acho que isso é fundamental, assim, sabe, gente? Porque senão é isso, assim, as emoções, elas vêm, aquela personagem, o que é? De repente você tá sentindo emoções que não são suas, né? Você não tem nada na sua vida que tá te levando a sentir aquele tipo de emoção. Mas aquela história então você sente esse é um canal para essas emoções naquele período de tempo, sabe? Mas cara, depois é sua vida, e depois você volta para casa e a sua vida precisa ser boa. Sabe? Você precisa se conhecer, você precisa ter prazer de estar com você mesmo. Eu tive momentos de estar trabalhando tanto que quando parava, eu já não sabia mais como era estar sem um personagem me defendendo de mim mesma, assim, sabe? Porque muito cômodo também estar o tempo todo ocupado com outra pessoa, sabe? Porque você gasta a sua carga emocional ali, que ator geralmente tem demais, né? Então você gasta seu drama com emoções alheias e você não precisa parar pra se ouvir, assim, sabe? Só que é isso, assim, eu acho que pode ser, pra algumas pessoas não, mas pode acabar se tornando um processo solitário, assim. Então, hoje em dia eu tenho prezado, por exemplo, agora eu comprei um apartamento, então tem esse momento de construir uma casa, e eu tô vendo o quanto que essa simbologia de ter meu lugar, de reunir meus livros todos num lugar, de ter um canto para fazer uma meditação, yoga, quanto isso tá me dando uma estrutura, um chão, até para essa vida nômade que a gente tem o tempo todo, sabe? Então agora, ir sair para trabalhar, ter para onde voltar, me dá uma calma, sabe? Assim, porque senão você fica também nessa coisa de vida de hotel, né, gente? Aí vai de um hotel atrás do outro, quando não tá filmando, tá em festival, e aí, tipo assim, e a gente o tempo todo, sabe? Pode ser bem difícil. O mercado é complicado, né, nesse sentido. Ele também não te deixa descansar, né? Inclusive, isso foi uma das coisas que quando a gente estava falando sobre o Marte 1, a gente falou sobre isso, porque o Marte 1, ele tem essa questão da cadência, né? Ele é um filme que tem uma cadência, e aí quando a gente estava discutindo o filme, a gente refletiu sobre isso, falando assim, nossa, é quase como se o Gabriel virasse pro público e falasse assim, viu, vou te contar uma história, mas fica calmo, eu vou contar num ritmo aqui, né, respira, você tem direito de respirar, você tem direito de se acalmar, de ver uma história sendo contada calmamente. Não precisa entender tudo. Exatamente, então é uma necessidade de respiro mesmo. Mas já, eu lembrei também, eu até revi agora um pouco antes da gente gravar, uma cena sua, Babi, com a Grace. Aquela cena é maravilhosa. Que é linda, né, e tem muito disso também, né, o tempo, elas estão lá conversando, né, fumando um cigarrinho. Fumando um cigarrinho. E aí foi daí onde eu tirei a frase, né, que eu comecei o podcast, que eu falei, que a sua personagem fala, né, meu nome é trabalho, é dinheiro.
Porque o foco dela era ganhar grana, trabalhar o dia inteiro, nem louca e tal. E Uber e 2 profissões, né? E muito legal, porque, né, contrapõe com os personagens que estão tentando ganhar dinheiro de outro jeito, né? Mais fácil, talvez. E isso, uma mulher falando é legal também, né? Assim, Sim. negra, 2 pessoas conversando, é muito bonito, assim. Isso é maravilhoso, mas é isso também, tipo, é um tempo, aquele tempo, né, que os diretores... É curioso isso que você tá falando, né? Porque essa é uma cena muito estendida, né? A gente fez take único essa, foi tipo plano contínuo, assim, deixaram a câmera lá, a gente foi fazendo. E às vezes, eu até achei que a gente ia fazer outra, porque a gente dava uns tempos, assim, de, né, a Grace ia buscar água, eu ficava isso aí vai cortar. E não, assim, e é uma coisa que no discurso tá da aceleração, da produtividade, mas o tempo da cena é outro. É interessante isso. Esse contraponto pensado é muito nesse legal. lugar. E é muito legal também, assim, já que ela tá fresca na minha memória, né? Tem esse tempo todo, é um momento que as duas estão respirando, né? Então, tipo, deixa eu, né, sentar aqui na rede, né, nesse mundo caótico que eu tô. Esse desejo, né, que elas têm de conquistar mais, que as duas têm, né? Sim, essa ambição, né? A ambição. E se eu não me engano, acho que é a última cena que a sua personagem aparece, porque depois ele vai pro... sim, ele já vai pro sprint ali do Hulk, né? Que é muito... Enfim, eu até brinco assim, eu gosto muito de como No Coração do Mundo é um filme impactante, ele fica muito, né? E aí, comparando com o Marte 1, porque é o mais recente do gabinete que a gente conversou, o Marte 1 é uma joia, né? Aquela joia. Então, assim, claro, só tô pensando alto aqui, mas enfim, o que eu queria pontuar é isso, como essa cena é super bonita e ela tem um carinho muito... Cara, é muito legal você tocar nessa coisa do tempo, sabia? Porque aí, quando a gente tá falando da questão das diferenças, né, de televisão e cinema, eu acho que essa é uma grande diferença, assim, o tempo, as durações, sabe? Porque poder trabalhar com silêncios e pausas, gente, é muito gostoso, assim, porque é muito real, é a vida, né? É muito da vida. Poxa, imagina, às vezes você tá, sei lá, tendo uma DR, seu companheiro, sua companheira, de 3 horas. Vai terminar uma relação, né? Vamos imaginar essa situação, assim. Vai ter momento de briga, de grito, vai ter momento de silêncio, vai ter momento de carinho, vai ter, sabe? São tantos momentos dentro de uma situação, assim, né? Que tá se acontecendo ali. E a pausa, né? Esses tempos, eu acho que isso é a grande... riqueza do cinema, assim, e da interpretação para o cinema, sabe? Sim. É o poder silenciar, é o poder dizer com o olho, é o poder deixar a duração das coisas virem, sabe? Isso eu acho quase poético, assim, sabe? Porque quase musical, talvez. Eu acho que tem uma coisa musical mesmo, assim, de intensidade, de silêncio, de cadência, do ritmo, de poder ir variando e brincando com esse ritmo, né? Sim. Sei não, viu? A lei de escritora tá pintando uma diretora aqui, viu? Nossa, não é por nada, aí. não. Esse caminho vai ser inevitável, cara. Você tem esse pensamento, Babi? Porque a gente viu, né, esses movimentos. Tipo, a gente viu agora Lázaro, viu Wagner, né, lançando filmes e tal. E você pensa em alguma coisa assim também? Tipo, tem momentos que eu quero ir pra trás da câmera. É porque é muito prazeroso quando você vê um ator fazendo uma coisa a partir de uma indicação que você deu, assim. É um outro tipo de realização e que é tão gostosa quanto você mesmo fazer, sabe? E é um lugar que não te dá vontade de fazer. Você não quer estar ali fazendo, mas você quer ver o outro fazer. E quando a gente é ator, você entende melhor o que bloqueia, tá? Porque eu acho que direção tem muito disso, assim. A direção, às vezes, simplesmente tem que remover o que tá bloqueando. Não é nem propor, não é nem fazer. É, tipo, identificar ali naquele ator o que tá travando ele, sabe? O que tá impedindo e chegar com uma indicação para aquilo ser removido, assim. Então, quando as possibilidades, em pequena escala, mas quando eu tive essas situações, estar com outros amigos atores trabalhando e poder estar nesse lugar de dirigir ou de dar indicações, assim, eu me sinto muito realizada. É gostoso, sabe? Dá uma coisa muito gratificante. Tá procurando a casa do prefeito? Tô. Essa aqui é a Fernanda. Ela é filha da minha irmã, Cecília, que morreu. Cecília.
Você conheceu a minha mãe? Conheci, mas ela não era a tua mãe. O que você veio fazer aqui? Eu vim olhar coisa no inventário. Qual que é a parte que ficou pra minha mãe? Você não confia em mim? Claro que eu confio. Por que não é pra confiar? E aí deixa eu te perguntar uma outra coisa agora, assim, que a gente tá vivendo isso agora, né? Esse respiro, né? Saindo de uma era nefasta que a gente passou e tal. Das trevas. Das trevas, pois é. E você, essa atriz que tem esse caminho tão bonito dentro do cinema, o que você tá enxergando pra essa reconstrução cultural, assim, você como uma dessas ferramentas aí, né, que tá ali. Como que você tá vendo isso? Você acha que, eu até falei um pouco aqui, né, sobre a diretora que você trabalhou e tal, Flávia, né? A Flávia Neves, Flávia Neves, isso. E assim, você vê assim a possibilidade de, a gente abrir cada vez mais um mercado para diretoras, para fotógrafas, para, sabe, você vê isso, assim, uma luz agora? Eu tô naquele momento, sabe, assim, você não sabe se permitir ser feliz de novo. Você fala, gente, então é isso, agora é Lula mesmo e as coisas podem voltar a ser normais? É assim? Eu não sei mais ser feliz. Não é nem maravilhosas e perfeitas, é normais. Normais, cara, normais, né? A gente tá falando de normalidade. Rafa, eu acho que as coisas vão ser muito rápidas. Eu acho que tá todo mundo tão desesperado. Eu acho que esses 4 anos foram um grito preso na garganta, assim, sabe? Uhum. E as estruturas estão aí, sabe? Tipo assim, cara, a Ancine, ela foi paralisada, ela foi desaparelhada, mas, né, a estrutura já estava e estava funcionando muito bem. O setor já estava num momento de amadurecimento foda, assim, com essa técnica de arrecadação de imposto a partir de bilheteria e reinvestimento nos filmes, enfim. Sim. O sistema funcionava muito bem. Foi uma estupidez, realmente, que só podia ter vindo desse governo absoluto. Ter paralisado uma indústria que era lucrativa e que estava funcionando a pleno vapor, né? Tipo assim, quando entrou o Bolsonaro, a gente estava em Cannes. A gente estava com Vida Invisível, Bacurau, acho que tinha mais filme brasileiro lá, os 2 nas principais mostras, sabe? Tipo assim, era um momento de efervescência, de reconhecimento internacional, assim. Então eu acho que tudo a gente já tem. A gente já tem indústria, a gente já tem os profissionais formados, a gente já tem produtoras milhões que já têm seus próprios equipamentos. Então, tipo assim, eu tô otimista, sabe? Eu acho que vai ser rápida a nossa retomada. Eu acho que o Lula já sinalizou toda a sua vontade política, né, de restabelecer os ministérios e a força que ele vai dar pro cinema. Uhum. Então, eu acho que é meio voltar mesmo. E aí, agora, voltar com sangue no olho. Eu estou sentindo isso. Assim. E sim, é voltar para descentralizar, é voltar para fazer cinema em Minas Gerais, para fazer cinema no Pará, para fazer cinema em Goiás, para fazer cinema em Pernambuco, para fazer cinema com mulher dirigindo e escrevendo e atuando, sabe? Assim, eu acho que com todos os fomentos e todos os editais que a gente já conhecia, né? O que me dá raiva, o que me deixa com raiva é a estupidez de mexer na coisa que já estava funcionando, sabe? Sim. Não, até isso, né? Porque eu ia te perguntar isso também, porque como você esteve com esses filmes políticos, né, com o Kleber junto e tal, Aquário foi no impeachment. Foi. Aí Bacurau foi quando foi acho que tava começando. Início do governo. Você, quando você ia para os festivais, assim, você sentia uma visão calorosa do público externo pro material brasileiro, assim, falando, caraca, vocês são bons nesse negócio aí de fazer filme. Muito, cara. É muito respeito. Acho que tem um respeito muito grande pelo cinema brasileiro. Porque, gente, esse país nosso não é brincadeira. O que a gente tem aqui é um nível de paradoxo e mistério e profundidade de vida e de conflitos que é difícil você ter isso em outro país do mundo. Assim. Eu acho que nesse ponto o Brasil... E a partir disso você tem o quê? Boas narrativas, né? Boas histórias para se contar, assim. Porque realmente... é uma sociedade muito complexa,
E uma sociedade que mágica ao mesmo tempo, sabe? Encantadora, assim, é complexa e poética e linda e horrorosa, horrenda, sabe? O grotesco e o maravilhoso no Brasil, eles estão muito juntos. Então, eu acho que isso gera um potencial criativo de histórias que é incomparável, assim. Então, é isso. E aí, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo a técnica, né? E aí você vai tendo profissionais cada vez mais experientes e aquisição de equipamentos e uma maturidade, assim, no fazer mesmo cinematográfico, e isso se junta a narrativas muito potentes, você vai criando esses filmes, assim, que são vivos. Eu acho que, por exemplo, Marte 1 é isso, sabe? É um filme vivo, sabe? Assim, ágil, jovem, nesse sentido do Gabito tá fazendo, sabe? É bonito, é emocionante. Porque tem uma coisa do cinema europeu de estar meio engessado em várias questões. Eu acho que a Europa tem muito, os Estados Unidos é uma sociedade mais complexa, assim, mas a Europa tem muito um lugar ali de um status quo antigo, sabe? Meio rançoso. Eu morei em Barcelona um tempo, assim, eu lembro muito, falando, cara, essa sociedade aqui, uma sociedade que não tá se pensando tanto, assim. Por exemplo, a questão racial no Brasil, né? Você imagina a quantidade de complexidade que a gente tem. Sim. De níveis, de colorismo, de relações, de possibilidades, entendeu? Tem muitas coisas para se falar, assim, e muita vontade de contar essas histórias, sabe? Uhum. Uma coisa que eu queria, assim, não sei se vai ajudar a fechar aqui a conversa, e que não é bem uma pergunta, mas um comentário que eu acho que eu queria que você, enfim, falasse algo a respeito. A gente comentou, né, da beleza daquela cena, sua com a Grace passou lá no Coração do Mundo, a toda essa conversa que teve muitos momentos assim que a gente tá falando sobre a emoção, sobre a questão dos personagens e de como, enfim, essas coisas perpassam, e tem aí, você citou até a análise, né? Essas reflexões, mas assim, o que eu quero pontuar, que eu acho até difícil de colocar em palavras, mas pensando nesse Brasil, é meio clichê dizer isso, mas esse Brasil dividido, né? E nesse ódio que se gerou nesses últimos anos, né? Parece batido, mas eu acho que é muito verdade, né? De talvez pessoas que não amam a arte, ou que não conseguem, sabe, sentar para ver um filme e se emocionar com ele. Essa é a impressão que eu tenho, né? Mas eu acho que duas palavras, assim, que agregam muito o seu trabalho, o cinema como um todo, mas o trabalho de grandes atores e atrizes, que é o do ter a ver com a emoção e com o afeto, né? Você não acha que é por aí que a gente consegue solucionar esse problema? Porque às vezes eu fico um pouco com receio, eu falo, gente, será que tem algum maluco que vai ver, sei lá, um filme como Aquários e pensar, meu, que mulher louca, sai logo desse apartamento. ou ver Marte, ou sei lá, ou pensar no Coração do Mundo e julgar, né, as pessoas que estão lá querendo fazer um assalto. Mas eu acho que esse é o caminho, né? A arte como caminho, como é uma coisa, porque é muito não é do dia pra noite, né, que as pessoas vão mudar o pensamento, sair de um pensamento fascistoide. Mas eu acredito, assim, eu não consigo acreditar em outro caminho que não seja esse é um filme ali, é um museu aqui, é uma coisa que as pessoas vão amolecendo. Você pensa desse jeito? Você acha que é por aí, ou tem outras coisas? Não sei, você já pensou a respeito disso? Assim, desculpa. Isso, penso rotundamente. Não é uma pergunta direta, mas eu acho que é legal da gente comentar isso. Engraçado, acho que tem vários aspectos, né? Um deles, você falou do Marte 1. Marte 1 é um filme que eu acho muito interessante. Por quê? Porque ele traz questões raciais e questões sociais em outro lugar, né? Eu acho que o André Novaes já fazia isso muito bem nos filmes dele, e isso no Marte 1 está explícito, assim. Você não discute racismo com a mente. Você chega nas questões do racismo através das experiências pessoais daqueles personagens, sabe? Então acho que por isso que o filme atinge tanto e chega tanto, porque ele te faz pensar, mas ele te faz pensar depois que seu coração já foi ganhado ali por aquela família, sabe? Por aquelas situações, quando você já está identificado com aqueles personagens, sabe? Eu acredito muito nesse lugar. Eu acho que, inclusive, é uma das coisas dos perigos do cinema, e foi uma das coisas que a gente viu com Tropa de Elite, por exemplo,
que por mais, né, no Tropa de Elite isso era meio evidente, por mais que eles estivessem fazendo uma crítica e mostrando o BOPE, a violência e aquele personagem que estava sofrendo as consequências, né, da sua própria violência, era o Wagner Moura, que é um ator super carismático, empático, então não tem como, o público vai se empatizar com o cara do BOPE. Então o cinema tem esse poder, né, de trazer coisas através da empatia. Isso é um ponto. Outro ponto é, qual que é a distribuição desse cinema, sabe? Muitas vezes no cinema independente a gente faz filme para 15 mil pessoas verem. E isso é um problema. Os filmes têm que chegar até as pessoas. Os filmes precisam romper essa fronteira do nicho e da bolha, porque senão fica complicado, gente. Às vezes a gente está contando histórias super interessantes e que eu tenho certeza que as pessoas que virem vão se identificar e vão pensar, mas não chega nelas, sabe? Assim, não tem como chegar até as pessoas, não tem sala de cinema suficiente. Então esse é um outro lugar. E eu acho que um terceiro ponto é... Cara, o Brasil precisa de educação, gente. Eu tava no dia da votação, assim, eu ficava olhando algumas pessoas verde e amarelo, que eram as pessoas que eu falava, se eu sentar com as pessoas 5 minutos e conversar com ela, talvez eu conseguisse virar esse voto, assim. Talvez ela pensasse sobre alguma coisa. Isso me fez pensar sobre isso. Acho que a gente tem que estar mais ativo e mais próximo do Brasilzão. Sabe, assim, eu acho que a classe artística ela tem uma tendência muito fácil a cair no elitismo, né, assim, na coisa de se fechar e no próprio narcisismo, assim. E a gente precisa entender, acho que o bolsonarismo, ele mostrou isso muito pra gente, como estabelecer pontes, sabe, assim, como chegar até as pessoas, porque ninguém é fascista porque é ruim, gente, assim, alguns são, mas são uns casos psicóticos, mas a grande maioria é porque tá com medo, e essas pessoas estão com medo de morrer de fome, medo de morrer de tiro, medo de, sabe, assim, de não ter um emprego, é medo, tem muita coisa que motiva ali, que é um medo, né, e, pô, você pensar que foram, não sei, votantes no Bolsonaro, 58 milhões, acho que foi uma coisa assim. É muita gente. E é muita gente para ser simplesmente do mal. Entendeu? Tipo assim, tem alguma coisa acontecendo na sociedade que a gente vai precisar fazer um esforço, assim. E como artistas, mais ainda. Não dá para ficar só no Instagram. É um negócio que eu tenho pensado muito. Dar lá curtidinho e fazer essas postzinhas. Não dá. A gente vai ter que ser mais ativo, sabe? Porque para poder comunicar, de fato, né? E comunicar coisas que pra gente é bem fácil, sabe, gente? Eu fico pensando, às vezes, nesse aspecto educacional, é que se você chega numa comunidade e fala 3 horas com os meninos, nossa, coisas que pra vocês já são batidas, vai ser abrir umas cabeças, abrir mundos, sabe? Abrir possibilidades, assim. Tá no nosso alcance, sabe? Não é uma coisa do outro mundo. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas, né, para os nossos ouvintes. E dessa vez eu vou começar esse plano detalhe com uma série. Eu acho que o Dani já tinha indicado ela aqui, mas vou voltar a indicar depois de um tempo, porque acabei de assistir faz pouco tempo, que é Manhãs de Setembro, que tá lá no Prime Video. É série estrelada pela Lineker, né? A cantora maravilhosa. Os diretores ali é o Luiz Pinheiro e a Dainara Toffoli, e acabou de terminar agora a 2ª temporada de Manhãs de Setembro. Para quem não conhece a série conta a história, a vida, né, de uma mulher trans que acaba de conquistar a sua independência ali, né, começou agora a morar no apartamento e tudo mais, e daí ela descobre que tem um filho que ela gerou com uma outra mulher faz 10 anos. E ela tem que lidar com aquilo. Isso é a história da 1ª temporada. Na 2ª temporada, a Cassandra, que é a personagem da Lineker, ela vai reviver um pouco da sua infância ali, né? Quando ela se reconecta com o seu pai, e aí ela tem que também lidar com isso. Então ela tá tendo que se adaptar com um filho novo que chegou na vida dela, tem que se adaptar com um pai que eles se afastaram e tal, enfim. E aí
quem faz o pai da Cassandra na segunda temporada, Seu Jorge. Mais uma vez, maravilhoso. Ele é assim, muito maravilhoso, né? É impressionante. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Todas as vezes que eu olho o Seu Jorge, eu falo, ele é cheiroso. Eu acho que ele deve ser, nossa, magnético. Pois é, eu olho pra ele e falo, esse cara é cheiroso. É aquela pessoa que você chega e fala, meu Deus, o Seu Jorge passou por aqui. Deve ser difícil, deve. Mas, enfim, e a Lineker é um espetáculo, assim, porque, bom, cantar a gente já sabia que cantava, e cantava maravilhosamente bem. Agora, atuando, ela traz um peso pra personagem, pra Cassandra, que é algo que a gente não consegue mensurar direito, sabe? É uma coisa que fica até meio que subentendida ali. Às vezes você tá assistindo e você fala, nossa, ela tá brava, nossa, ela fica meio ressentida às vezes e tal. Só que daí, conforme a história vai se desenvolvendo, você vai entendendo da onde veio aquele ressentimento, da onde que veio, né, essa posição, às vezes mais agressiva, na defensiva e tal. E você vai aprendendo a amar a Cassandra, sabe? Amar. Então, nossa, eu sou apaixonado. Acho que foi um dos primeiros trabalhos dela como atriz, né? Foi um dos primeiros. E logo numa série, né? Então, e numa série grande como protagonista. Exato. Então fica a minha recomendação para quem quiser assistir uma boa série, material tupiniquim aí, com a Lineker, vai lá no Prime Video e assiste. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente falar aqui vai ter link aqui no post, então você ir lá clicar e aí você já vai ser direcionado por que a gente tá falando. Babi, e você? O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe? Que aqui plano detalhe é outra coisa, que é só dica. Pois é, Rafa, mas aí vocês falaram que podia ser dica geral, né? Geral. Cara, não tem como eu escapar disso, porque tá sendo a tônica da minha vida. A minha grande dica pra vocês hoje é disciplina, gente. Eu tô numa de disciplina que eu nunca tive na minha vida e tá sendo, assim, libertador, sabe? Assim, essa coisa de rotina. É porque é curioso, às vezes a gente vê a questão da disciplina como se fosse uma coisa meio engessada, né? Mas, não sei, eu comecei a acordar cedo, a fazer planilhas. Olha! A controlar a alimentação, e eu tô achando isso tudo muito gostoso, assim, sabe? Então, minha dica é essa, gente. Se disciplinem. Eu acho que disciplina pode ser muito, muito leve, muito gostoso. Muito bom. Essa é uma ótima dica. E eu vou pedir pra você, se você tem uma dica extra, porque você comentou sobre o livro que você tá lendo do Stanislavski, né? Pois é, cara. E aí, é um bom livro, assim, pra quem, sei lá, tá querendo entender um pouco mais sobre atuação, ou tá querendo mergulhar na atuação? Gente, esse livro é maravilhoso. Provavelmente só tem ele em inglês. Tá. Ele é um calhamação, chama The Method. Eu não sei o nome do autor, pra variar, porque eu sou assim. Mas tem como eu mandar pra vocês depois, vocês põem na descrição, não sei. Mas é um livro que conta a história do método do Stanislavski, do início, do surgimento na Rússia, toda a trajetória de vida dele, e depois quando vai para os Estados Unidos e vira a grande base, né, pra interpretação no cinema americano, assim. Então é foda, um livro tá sendo muito bom pra mim ler agora. E tá me fazendo entender muita coisa. Então, super indico, mas é isso. Vamos esperar sair em português, que aí fica mais fácil. Tá. É que você citou o Como Parar de Atuar. E tem o Como Parar de Atuar, gente. Isso é uma bibliazinha pequenininha, simples e super eficaz. É um livro que fala assim, simplesmente não atue. E aí, viva. E nossa, dá uma virada de chave que você fala, ai, caramba. Tem como parar de atuar, que eu super indico. Entendi. Hoje em dia, ainda tem aquela coisa de ensinar o método Stanislavski, ainda tem isso? Sabe o que eu tô sacando, Rafa? Que todos os outros métodos são disfarçados de outros métodos Stanislavski. Tá. O que eu tô vendo é isso. A base ali, às vezes tem outro nome, às vezes ganha 7 passos, às vezes ganha não sei o quê, muda os nomes aqui e ali, mas assim, é basicamente as mesmas coisas, e é tudo dele. Realmente ele fundou uma base mesmo, muito importante. Tá vendo? Extraímos de você mais 2 dicas aí. 2 dicas. Ai.
Muito bom. Dan, vamos fechar esse plano de detalhe aí? Vamos lá. Não tem muita coisa assim nova, né, que eu tava tentando pensar, mas eu tinha anotado já há algum tempo para dar dica de 2 artigos, então eu vou indicar eles agora, de um debate que surgiu um tempo atrás, a gente até ensaiou fazer um podcast a respeito e acabou não fazendo, mas tem 2 artigos sobre esse tema que eu queria sugerir para as pessoas para refletir, e ele acaba os dois vão também para aquele caminho da arte como algo que precisa às vezes incomodar, né, e nos causar coisas que incomodam para que a gente reflita sobre elas e tal. Que o primeiro é um da Folha, que já foi, né, publicado há um tempo no site da Folha pelo Walter Porto, que se chama Entenda por que o sexo tem sumido do cinema e refletido a nova libido da geração Z. E o segundo é da nossa amiga, né, que já gravou com a gente aqui, da Isabel Wittmann, lá no Feito por Elas, no site, que é o Reflexões sobre Sexo e Nudez no Cinema. Esse debate começou porque no Twitter uma pessoa falou que tinha que ter cena de pular, botão de pular cena de sexo, né, no cinema. Eu vi isso. E aí começou todo um debate de, meu Deus, mas por que isso? Na minha época era o contrário, a gente queria ver só cena de sexo, né? Então, é assim, como isso foi mudando, e aí tem todo um debate até geracional, né? Então, tem a geração mais nova, pelas relações serem muito online, a coisa do o sexo talvez incomode um pouco mais, tem um crescimento do conservadorismo, tem diversos fatores, e eu acho que é legal pra gente refletir, e o artigo da Isabel é muito bom nisso, para ir no sentido de que a arte é justamente para isso, né? Você vê um filme e nem sempre você vai ver coisas que te agradam, né? E ao mesmo tempo que a gente tá vivendo um momento em que a gente tá preocupado muito com os gatilhos, né? Dessa coisa de, poxa, mas às vezes uma pessoa, sabe, uma cena de, sei lá, de violência que para você é normal, para uma outra pessoa pode fazer ela, né, buscar coisas que não são boas para ela. A mesma coisa com a cena de sexo, mas é aquilo, né? Tipo, o botão de pular ou a ideia de passar rapidinho e não ver, talvez seja justamente fugir da proposta original, que era de causar esse incômodo, e a arte passa por isso, enfim, é uma série de questões, e esses 2 artigos são muito bons pra gente pensar a respeito e refletir e tudo mais. É um tema que passou um pouco há um tempo atrás, mas acho legal voltar pra quem ainda não pensou neles. Os 2 artigos, da Folha, tem o paywall, né, da Folha lá, enfim, tem aquela coisa de tem que ser assinante pra ler, mas, enfim, mesmo assim é importante. Então fica aí as dicas desses 2 textinhos para as pessoas lerem. Muito bom, tá aí. Maravilha. Então. Esse é um tema, hein, gente? Isso daí faz outro podcast sobre isso. A gente precisa ainda pensar num podcast a respeito que a gente falou de fazer. Isso daí vai dar pano pra mano. Tem que ser 2 episódios. É verdade. Bom, chegando aqui no final do podcast Cinema são 484, tivemos o prazer, a honra aqui de bater esse papo delicioso com a Bárbara. Bárbara, queria agradecer você mais uma vez pelo seu tempo doado aqui pra gente, né, por poder compartilhar com a gente toda essa sua visão de arte, sua experiência de vida e tal. É muito legal quando a gente tem essa abertura por isso, porque a gente sabe que você tá ali, né, no dia a dia, trabalhando e tal, com cultura, com entretenimento. Então o que a gente quer fazer aqui é sempre isso, né? A gente quer desconstruir o cinema, a gente quer tentar que as pessoas entendam um pouco mais de como que o cinema é feito no nosso país, e você é uma das atrizes que a gente acompanha, assim. Então eu queria já deixar de antemão o nosso muito obrigado, mas dizer também que você tem aqui 2 fãs que estão acompanhando de perto sua carreira e torcendo pra vir aí o livro, a série, o filme. Ai, muita coisa. E pra ver Fogarel, que a gente... E pra ver Fogarel, pois verdade. Verdade. Muito obrigado. Gente, obrigada a vocês, assim, eu fico muito honrada mesmo pelo convite, assim, feliz. Falando aqui também é um jeito de pensar sobre, né, de lembrar das coisas, assim, eu acho que é sempre um momento muito prazeroso pra mim.
E hoje, especialmente com vocês aqui, foi muito legal, assim, muito gostoso, um papo aberto, livre. E é isso. Obrigada. Que bom, obrigado a você. Agora deixa eu te perguntar, assim, tem alguma rede social, site, alguma coisa, se o pessoal quiser ver o que você tá produzindo, enfim, tem algum lugar mais certeiro, assim, pra te acompanhar? Instagram, Twitter, sei lá. Gente, infelizmente a atriz aqui ela é ruim de mídia social. A gente trabalha no old school, né? Ótimo, Instagram ótimo. Certa mesmo, você. Gente. Instagram, Babi Collins, seguem lá. Eu tô tentando ser melhor, tô tentando ser mais ativa, vamos ver. Não, mas as coisas que eu vou fazendo agora, que estão saindo, eu tenho publicado tudo por lá, acho que dá pra acompanhar um pouquinho, sim. Legal. Então tá bom. Então tem o Instagram. Babi, muito obrigado de novo, viu? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, beijo enorme. Dan, obrigado também pela participação. Mais um podcast, uma entrevista sensacional. Maravilhosa. Entrou no meu... Vai ficar dos podcasts xodó, que tem esses papos lindos que são gostosos até de revisitar. Espero que todo mundo que ouça goste do jeito que eu gostei, porque ficou maravilhoso. Totalmente, deve ficar atemporal, né? Esses dias eu fui ouvir mesmo os papos antigos que a gente teve. É uma delícia mesmo. Exatamente. Não, eu adorei mesmo. Sim, Babi, muito obrigado. Obrigado. Espero que todo mundo que ouça goste do jeito que a gente gostou de gravar aqui. Demais. Eu também, né? Tomara que o pessoal goste, que a gente falou até. Demais. Obrigado. O podcast Cinemação 484 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.